Fala galera, vida longa a mais um Life Canal. E antes de começar o programa de hoje, vamos falar dos nossos patrocinadores, que é quem faz acontecer esse projeto tão bacana, que é uma resenha da medicina, sempre com convidados muito especiais. Primeiro, a gente precisa falar da S-Vida, o maior portal de telemedicina, telepsicologia e serviço funeral com seguro de vida de todo o Brasil. Cap Health, o maior ecossistema de suplementos do Brasil. M2 Assessoria, médicos, otimizem o seu tempo com serviço de concierge e suporte de IA. E além do apoio da Nocaute Propaganda, agência de resultado para médicos e clínicas. E antes de apresentar hoje os nossos convidados, Dr. Sandro, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, mete o dedo no curtir e no hype e principalmente compartilhe com os seus colegas. Roda a vinheta que é hora de mais um Life Canal. Salve, salve, doutor Sandro Mansur. Porra, prazer estar aqui de novo com você, Gil. E todo o programa, tu sempre insistindo nessa coisa de doutor. É verdade. A formatação aqui é resenha, e aí tu quer formalizar o informal, pô. Aí tu tá saindo, tu tá fugindo do cronograma, chefe. Tá fugindo do cronograma. Mas é que você é o único da mesa que pode falar sobre o que é mito e o que é fake news nas redes sociais por conta da medicina. Então eu tenho que jogar a bola pra você. Craque é isso. Não, craque... O gênio é isso. Craque é craque. E eu tô com um convidado aqui que além de ser amigo... Na bola a gente conta nos dedos aqueles que, pô, esse aí é amigo. Ele fez muito gol e marcou muito na história aí do futebol, principalmente futebol carioca, na sua trajetória. E eu tive o privilégio, o prazer de conhecê-lo pessoalmente há alguns anos no futebol, trabalhamos juntos e eu tenho uma consideração, um carinho muito grande aí pelo nosso convidado. Vou deixar para você apresentar aí quem é essa fera. Então, hoje a gente vai trazer um cara que é ídolo da massa vascaína, mas tem o carinho da torcida do Botafogo, tem o carinho da torcida do Fluminense, tem o carinho da torcida do Palmeiras, tem o carinho da torcida também do América. Foi ex-atleta de ponta, foi um excelente treinador, se precisar ele ainda está à disposição, e tem um detalhe muito importante, foi da seleção brasileira de base. O cara é craque, só jogou com craque e vai falar das poucas lesões que ele teve, ou seja, ele já era um atleta diferente porque ele sabia da importância de cuidar do corpo. Então hoje o Life Canal tem o prazer de trazer o atacante eterno matador que mudou minha vida, não falo o motivo, Sorato. Valeu, irmão. Pô, obrigado. Doutor é doutor. O futebol ele é doutor. Pô, mas ó, quem faz milagre aqui é ele. Depois isso aí vai ficar em off. Depois a gente conta. Pô, obrigado aí pelo convite. É sempre bom estar nessa resenha. Quando eu posso, eu tô participando dessas resenhas, porque é sempre bom passar um pouquinho da experiência e também estar mais próximo dos torcedores, assim, acho que é legal. Então, com certeza vai ser show de bola a resenha. E parabéns aí, Sorato, pelo o seu trabalho que você vem crescendo aí no digital, eu venho acompanhando, a gente estava conversando ali antes de começar o programa que a tua filha está te ajudando muito, deve ser muito orgulho para você como pai, né, ter a sua filha te incentivando. Ela trabalha nesse meio, né, ela e mais duas amigas que fizeram faculdade juntas, né, tem uma agência de marketing digital. Que legal. Então elas estão nesse meio e aí a gente está aproveitando a Copa do Mundo para fazer uns vídeos tá muito no legal. Dia do jogo, assim, a repercussão. Ela entende, mas não entende muito, então ela tem um comentarista particular de futebol. Professor. Eu fico brincando, costumo brincar com o Sorato. Eu falo assim, o Sorato era o centroavante elegante, que fazia gol elegante, postura elegante. Eu falei, naquele programa do Valdir, eu falei, cara, ele nem parece jogador, ele parece até meu professor de história. Ele tem perfil, não tem perfil assim, tu olha para ele, professor de geografia, professor de história. Ele jogava elegante. Então, assim, bacana, cara. Tô gostando lá
falar do teu... Tá com uma repercussão boa, cara. Assim, a gente faz lá os vídeos, a gente grava no decorrer, na hora do jogo ali, e aí ela vai e depois a gente posta. E tá indo bem, cara, tá indo bem. Depois vamos até colocar procura lá no Instagram, lá, @Sorato_89. Vamos colocar aqui já direto um QR Code. Quem estiver assistindo, esse QR Code que vai estar aqui na tela, já vai direto ali seguir o eterno matador Sorato, tá? Agora, eu tô meio saudosista, né? Porque Sorato mexeu comigo na questão de jogar pelo futebol carioca. Tem muitas histórias, né? Campeão da Libertadores, campeão brasileiro sendo responsável direto do gol. Mas tem um detalhe, Sorato, que eu vou pedir vou jogar a bola para você e para o Dr. Sandro, que é o seguinte. Eu me lembro que você teve poucas lesões, né? E aí eu queria ouvir do atleta e depois do Dr. Sandro, que eu gosto de jogar a bola na canela. Você coloca essas poucas lesões atribuídas a quê? Você já se preocupava em dormir cedo, ao álcool, balada, até porque a gente sabe que você viveu a fase áurea dos anos 90, né? Que o Rio de Janeiro fervia com as estrelas mágicas do futebol. Em contrapartida, a noite carioca ela oferece esses benefícios aos atletas jovens. Eu acho que assim, você ter poucas lesões e ter uma longevidade na carreira, acho que passa muito por isso, né? Você cuidar do corpo, né? Eu casei muito cedo e sempre fui mais tranquilo. Também acho que a genética também deve ter ajudado. Na época a gente tinha, apesar de jogar em alto nível, a gente não tinha as ferramentas que a gente tem à disposição hoje, né? Que a ciência evoluiu bastante, então hoje você tem uma gama de situações para você poder, para te ajudar a prever, na prevenção, na recuperação, enfim. Mas, assim, eu tive poucas lesões realmente, assim, eu tive mais, assim, torção de tornozelo, que para atacante já é mais comum, mesmo assim foram 2 ou 3 no máximo. Joelho, graças a Deus, eu nunca tive nada, nunca passei por cirurgia. E lesão muscular, eu tive uma mais séria quando eu vou para o Palmeiras. Logo quando eu chego no Palmeiras, eu tive uma mais séria, que foi no reto femoral, aqui, uma ruptura. 92. Isso. E mais para o final da carreira, lesão no posterior da coxa, mas tudo muito pontual, rápido, né? Pontual e de rápida resolução e recuperação. Então, assim, eu acho que assim, acho que é isso. Acho que a genética ajuda, você se cuidar com certeza, ter os descansos, fazer a recuperação necessária de um treinamento para o outro, de um jogo para outro, e se alimentar bem, dormir bem. Então, acho que é isso que contribuiu também para isso, né? Com certeza. É interessante que você colocou uma questão aqui que na sua época não tinha tanto recurso, né? De avaliação, de recovery. Naquela época não se falava em recovery, em trabalho de prevenção das lesões musculares. Você tinha ali uma situação médica que era muito específica quando o atleta se lesionava. Então, o atleta se lesionou, o médico do clube chegava ali com um diagnóstico, uma avaliação, uma condução de um trabalho ali medicamentoso, uma prescrição medicamentosa. E antes até da década de 90, pouco você tinha a fisioterapia atuando, né? Exatamente. Eu acho que o marco histórico da fisioterapia na Copa de 90, exatamente, quando o Romário difunde o filé, né? Exatamente. Então, assim, naquela época não tinha muita tecnologia, muito recurso, né, Sorato? Não tinha. Era mais assim, esse diagnóstico do médico. Às vezes a ressonância também demorou um pouquinho para chegar, né? Maior resolução e tal. E você tinha a capacidade dos médicos, né? A questão do exame ali e chegar a ser um diagnóstico assim, né? Então, tinha aquele protocolo de tratamento que era mais ou menos igual para todo mundo. E, obviamente, quando era uma lesão óssea, era diferente, que você já tinha... Mas, assim, a lesão muscular realmente era... O médico era ali no tato, realmente. No dedômetro, né? O médico colocava a mão ali, te examinava e tal, né? Enfim, mas assim... E eu também tive a sorte de trabalhar com os grandes médicos também, assim...
Você lembra os médicos? Tu trabalhou com o Lídio Toledo? Doutor Lídio Toledo? Falecido doutor Lídio? O Lídio, quando joga no Botafogo, ele já não está mais. Tava o Joaquim da Mata. Joaquim da Mata, Mas no Vasco eu peguei o Clóvis Munhoz, Alexandre Campelo, só Fernando fera, Matar, só fera. E depois veio a ser presidente do Vasco. Isso, o Alexandre Campelo foi presidente. Ortopedista? Ortopedista. Também bom padrão, bom, assim, bem da bola mesmo e com muita experiência também. Sim. Aí o Sorato foi garoto propaganda de uma empresa de saúde, mas não se lesionava. Quando jogou pelo Fluminense. Pois mesmo. Ele usava uma... tem razão. Aí ele foi um péssimo garoto propaganda. Eu tive uma torção de tornozelo lá, cara. Só pra poder... Na minha estreia, Na minha estreia. Fiz 2 gols e ainda saí com o tornozelo torcido. Foi ensaiado com o patrocinador do Fluminense? Isso aí já era o Sorato fazendo marketing de emboscada. Tu vê que ele pensa na frente, né? Ele Tu vê que ele é empreendedor. Na minha estreia, empreendedor. Cara. Foi contra o Inter Internacional de Porto Alegre, né? Um jogo no Maracanã. A gente ganhou de 3-1, se não me engano. Foi 3-1. Fiz 2 gols, cara, e saí machucado. Logo na estreia. E saí com uma torção... Braba no tornozelo, cara. E com relação à torção de tornozelo, que você falou, o atacante ele tem tá mais suscetível por causa da queda, cabeçada, enfim. Você pouco teve lesão muscular, né? Você falou que você teve uma lesão muscular quando você estreou no Palmeiras. Mas, assim, como é que você pode trazer de experiência como jogador de futebol, como ex-atleta, esses tipos de lesão? Acho que é interessante aqui... não só a noção clínica, mas a experiência do atleta, do tipo, a torção de tornozelo é assim, cara, lesão muscular. Como é que é isso aí, Sorato? A lesão de tornozelo, a torção é dolorida pra caramba, né, cara? Assim, e o que eu fiz depois começo a me proteger. Então, assim, jogava com botinha de esparadrapo, com atadura e botinha de esparadrapo. Quando fazia botinha de esparadrapo, fazia por cima da atadura, então, para tentar me proteger. Aí tinha uma outra atadura que era Coban? Não era Coban. Coban foi depois. Eu peguei Coban, que era mais... Eu peguei um que era Tensoplast. Caramba, você não... Tensoplast era uma atadura que tinha uma cola e você vinha um rolo, né? E você colocava por cima da atadura para dar uma firmeza maior. Mas também ficava mais pesado o pé. Aí o Coban, maravilha. Coban maravilha. Hoje em dia é o que eu acho que é o que usam, né? Que é o que usam. Essa atadura mais elástica, né? Que ela molda no teu pé. Então, assim, você fica protegido pra caramba. Ela pega a forma. E às vezes eu ainda reforçava com com esparadrapo, então me protegia bastante em relação a isso, né? E muscular, cara, muscular é aquela coisa, né? As primeiras lesões, quando você tem, são as mais complicadas porque você não tem a experiência. Então, você lida um pouco diferente, né? Você tenta voltar a jogar, tenta continuar, enfim, aí acaba agravando essa lesão. Quando você tem uma certa experiência, meu irmão, deu o aviso, cara, não tem como. Deu aquela beliscadinha que a gente fala. Isso né? É importante. Deu aquela beliscadinha, Sentia cara. Eu, depois, com a experiência, né, quando dá aquela beliscadinha, eu falei, meu irmão, para, porque se continuar a história, né? E aí a gravidade, o grau aumenta de lesão, né? Então, acho que é muito por aí. Então, essa minha primeira lesão no Palmeiras foi a primeira que eu tive. Então, foi muito por conta disso, de eu não ter essa experiência. Porque a musculatura já estava contraturada e, na época, a gente usava muito essas massagens para aquecimento e tal. Eu lembro que no dia do jogo não tinha o fisioterapeuta, tinha o massagista, que era um cara por experiência, né? Um cara muito bom, Ceará, que depois trabalhou muitos anos no Palmeiras, depois trabalhou no Corinthians, trabalhou muito tempo com o Luxemburgo. Eu lembro dele estar fazendo a massagem, que eu tinha sentido uma dorzinha durante a semana. No dia do jogo, ele, tá duro aqui, cara, tá contraturado, cuidado, não sei o quê. Eu falei, Ceará, mas, eu tomei remédio, mascarou, né? O remédio mascarou, tirou a dor e tal, e fui pro jogo, cara. Joguei quase o jogo todo. No finalzinho saiu uma falta, na entrada da área eu fui bater. Só lembro de quando eu faço alavanca, quando eu bato na bola, caio para trás. Vi estrelas, juro que... Cara, dói pra caramba. Dói cara. muito, cara.
Dói muito. Dói e aí muito. foi... Assim, aí demorei bastante para recuperar por conta do tamanho da lesão, tal, enfim. Foi perrengue. Mas aí, depois, quando você tem a experiência, aí depois você minimiza a lesão, né? O grau da lesão. Né? Por isso que eu falei a questão, no início da minha fala, essa questão de sentir algo diferente, cara. Porque não tem como, velho. Aí, doutor Sandro, eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Você já andou dos dois lados. Do lado profissional, que você precisa recuperar esse atleta. Muitas das vezes você não tem nem tempo, porque se naquela época era mata-mata, eles falavam assim, ó, o Sorato tem que jogar, cara. Você tem que se virar aí, porque você tem que dar o jeito. E hoje você atende pessoas como eu, que pode passar 1 ano se recuperando. O que mudou? Né? Aí você pode falar até um pouco dessa época que você trabalhou muito tempo no futebol para hoje. Por exemplo, hoje você fala assim, hoje tem um procedimento minimamente invasivo, hoje tem uma infiltração, porque naquela época também vocês tinham que tirar leite de pedra. Sim. Né? Você tinha que tirar leite de pedra, você tinha que arrumar o atleta e pôr em campo e... Toque ali anti-inflamatório, meu Exatamente. Porra, Conta essa pra tu gente. trabalhou com Santana no Vasco, né? Porra, até lá as mandingas dele ele fazia pra lesão, não é verdade? Pô, o Santana fazia e funcionava. Ele cuidava bem da gente, cara. Pô, ó, então, assim, espetacular. Eu acho que o Sorato, ele falou algo genial aqui, que é com relação à experiência e à maturidade adquirida após uma primeira lesão. E, no caso, ele citou o estiramento muscular. Por mais que no futebol você tenha o desenvolvimento tecnológico, o avanço das descobertas científicas através da ciência do esporte, existem variáveis, não só no futebol, como na medicina, que são consagradas. E ele citou uma aqui que é fundamental. O músculo avisa quando vai romper. E isso é a principal variável clínica, independente de qualquer exame, que tem que se levar em consideração. Então, é muito importante aquela dorzinha que já está demonstrando e que é clássico, é involuntário, que o jogador já começa a botar a mãozinha ali, né, Sorato? Porque é diferente, né? É diferente. É diferente da dor muscular. O músculo está avisando que ele vai falhar. E aí é a grande dúvida que... Eu digo assim, dor muscular é a dor no músculo, mas é diferente. A dor da lesão é diferente da dor do dia a dia, do treino, dá para notar. Porque é mais localizada. É diferente. Eu, né? É diferente. E isso que o Sorato trouxe é muito importante, porque a lesão muscular, hoje em dia, ela é altamente rastreável. Você tem monitoramento do atleta por GPS, o quanto ele tá ali, tem o grau lá, o gráfico, de acordo com a característica, com a posição, o quanto ele correu, qual foi. Aí entra muito mais na área da preparação física e da fisiologia, que não é a minha área de conhecimento. Mas, assim, você tem todo um monitoramento tecnológico do atleta, você tem avaliação de marcadores bioquímicos feitos no clube, no departamento de saúde do clube. Você tem monitoramento da alimentação, do sono, estresse. Hoje em dia você tem até uma coisa que cresceu muito no futebol, que é o recovery mental, monitoramento, neuromodulação, neuromonitorização. E apesar disso tudo, esquece isso tudo, toda essa tecnologia, tudo isso que eu acabei de falar, você tem a clínica. Você tem ali aquela dorzinha que o atleta vem sentindo diferente, porque realmente é diferente. O que é uma lesão muscular? O que é um estiramento? É igual você pegar um elástico, o elástico está cheio daqueles microelásticos. Aquilo ali é a fibra muscular. Então, você começa numa lesão muscular evidente, uma lesão muscular incapacitante, você começa a ter as micro-rupturas das fibras musculares, que elas vão se somatizando até que a fibra rompe, até que chega o momento de falha, e aí o atleta, o jogador, ele não consegue exercer aquela função da contração muscular porque dói. Mas antes de romper a fibra,
parcialmente ou totalmente, independente do grau da lesão muscular, 1, 2 ou 3, é aquela dorzinha que o Sorato falou. Sandro, ele falou aqui na mesa. Cara, depois que eu tive a primeira, é aquela pontadinha que eu sei que eu tenho que parar. E essa é a minha grande dúvida com relação a essa grande quantidade de lesão muscular que a gente está tendo e que está impactando aí na nossa seleção, né? E é uma coisa assim que eu tenho visto, o Sandro vai falar melhor que eu. A impressão minha, hoje as lesões parecem ser um pouco mais graves do que anteriormente. Porque eu vi falar assim, por exemplo, tem lesão que você vai para cirurgia direta. Acho que o Militão passou por cirurgia, o Estevão agora quase, não sei se cogitou fazer uma cirurgia. Eu não sei, também a intensidade do jogo é outra, enfim, isso é isso mesmo? Estão mais graves ou não tem diferença? Eu acho que pode ter uma relação sim, Sorato. Vou ser bem sincero para você que eu ainda não analisei isso do ponto de vista técnico, mas assim, algumas coisas chamam a atenção. Foi o que você falou. O modelo de jogo do passado, da época que tu foi jogador, não é o mesmo do que o de hoje, concorda? Eu não sou entendedor da área técnica. Eu acho que em termos de distância percorrida, eu acho que muda pouco, não muda tanto. Eu acho que hoje você corre mais rápido essa distância. Então, o que mudou? A quantidade de sprints que você faz hoje, durante o jogo. Isso é evidente, acho que até saiu um estudo agora na Copa do Mundo, que em relação à Copa passada acho que você tem 10% ou 15% a mais de sprint já, né, em tão pouco tempo assim. Então, assim, acho que você vai fazer a velocidade muito mais vezes do que se fazia quando eu jogava. Aceleração e desaceleração. Isso, é isso aí. Isso aí é uma variável que conta. É isso aí. Você tem mais aceleração, torque de potência e de frenagem. Exatamente. Isso aí é importante. E uma outra característica que você vê hoje em dia, talvez mais contato traumático, pode ser que hoje em dia o futebol de hoje em dia tenha mais do que na tua época? Pode ser, mas eu acho que acaba sendo ocasionado por causa disso. Você está mais rápido, mais veloz, os impactos são maiores, então quando você tem o trauma, pode ser que ele seja mais contundente, né? Pode ser. Mas também a gente relembra o Júnior Baiano. Pô, aí não tem como dar moral. Pô, o Baiano é mal, pega geral. Tu não, tu já chegou contra o Júnior Baiano? Eu tenho feito alguns eventos, assim, jogos festivos com ele, né? Sempre tem essa resenha. O time dele, de preferência. Ele falou, cara, o nego só lembra disso, mas eu joguei Copa do Mundo, eu jogava pra caralho. 98, e ele jogava pra caralho. Jogava demais, meu irmão. E assim... O Tele, quando ele foi pro São Paulo, todo mundo assustou. O Tele fez ele jogar muita bola. O Baiano é de... cara... Eu jogava muito. Baiano hoje em dia era assim... Aí o nego fala disso, ele fica a pau da... Pô, mas o nego só fala das minhas entradas, das faltas. Vou falar uma coisa aqui que é mó absurdo. Me corrija se for mó absurdo. Eu não sei se um Brasil e Argentina hoje em dia com o Messi, se o Baiano estivesse na zagueiro central, se o Messi ia ficar dando aqueles passinhos pra lá e pra cá, ou o que o Baiano ia fazer, Sorato? Pois é. Eu tenho duas perguntas para vocês. Câmeras hoje Então, eu vou fazer duas perguntas para colocar vocês na berlinda. A primeira talvez o que o Sorato tenha falado dessas cirurgias podem ser as minimamente invasivas, aí você explica sobre essas risotomias, bloqueio genicular, se isso hoje é um potencializador para o atleta se recuperar, tá? Não sei, eu tô querendo saber do ponto de vista técnico e perguntar ao Sorato também, para botar ele na berlinda, do seguinte, ele fala assim, hoje se corre muito mais. Talvez porque naquela época vocês tinham muito mais craque. Se a gente começar a falar aqui, os times que você jogou, por exemplo, o time que você foi campeão com o Vasco, com o Botafogo, era muito mais... Hoje eu acho que tem muito... Qualidade era poucos craques e hoje é muito mais fácil o cara ficar correndo igual um maluco. Porque naquela época, quem corria era a bola. Porque era muito craque. É só você pegar aí nas redes sociais que você vê que tem uns gols que ficam colocando aí dos anos 90, que falavam, os caras pegavam de primeira, batia. Realmente, hoje, os caras não fazem tanto isso. E aí eu queria ver com vocês dois. Realmente, você acha que hoje banalizaram a palavra craque, agora já ficou complicado para você? E se, doutor Sandro, essa medicina minimamente invasiva, ela vem para potencializar nesses casos de lesão
o atleta fazia um bloqueio que ele ia ficar 2 meses fora, em 1 mês já consegue. Eu vou até passar primeiro para o Sorato, porque realmente, na época dele, a concorrência era desleal. Pô, ele era um centroavante que teve sucesso na carreira, etc e tal, mas, assim, a concorrência dos centroavantes na época dele era muito absurda, assim, do nível técnico de excelência de todos eles jogando muito bem e rendendo muito bem. Agora, a parte a parte médica, da tecnologia, etc e tal, realmente evoluiu muito, mas, assim, até entender com o Sorato se realmente isso que o Ju perguntou, se faz sentido. Como é que era isso na tua época? Porque assim, hoje o que mudou muito foi a questão dos espaços no campo do jogo hoje, né? Hoje as equipes jogam muito mais compactas do que lá nos anos 90, 80, final dos anos 80. Foi quando eu chego no profissional. Enfim, naquele período a gente jogava em 50, 60 metros ali onde estão ali os 20 jogadores em linha posicionados. Hoje, você está ali em 25, em momento está em 20. Então, assim, essa questão de ser mais rápido é justamente para você ter essa compactação hoje. Quando você tem menos espaço, para você receber essa bola com tempo para fazer alguma coisa, você tem que ser mais rápido. Sim. E o passe tem que ser mais preciso. Então, por isso que eu acho que diminuíram aí essa questão dos craques. Assim, a gente vê grandes jogadores ainda hoje. A gente vê o Vini que está fazendo, o Messi ainda é o remanescente, vem o Mbappé surgindo. Você vê alguns jogadores, mas eu acho que da minha época para cá, a diferença é essa. Acho que é o quanto os times ficaram mais compactos e os espaços diminuíram. É uma coisa que eu sempre falo, imagina você dar os estímulos que você tem hoje nos treinos para a qualidade que se tinha nos anos 80, 90. É uma questão de adaptação. Eu ainda peguei essa transição de jogar em menos espaços, menos espaço no campo, os times estão um pouco mais compactos. Não é de hoje que isso vem acontecendo. Mas acho que a questão da precisão dos passes hoje, acho que o segundo gol do Brasil contra o Japão foi um exemplo disso, né? De quanto pouco espaço que o Martinelli tinha, ou a seleção mesmo teve durante o jogo todo, para criar jogadas. Então, assim, aquela compactação que a gente vê é um jogo de paciência hoje, né? Ainda mais nessa competição de alto nível. Então, assim, hoje você atacou, perdeu a bola, se não for tiro de meta ou uma falta, se você perdeu a bola e o adversário sair para o ataque, você tem que voltar todo da intermediária para trás com os 10 jogadores para se posicionar ali. Então, essa velocidade, não só para jogar, mas para recompor, tem que ser maior hoje. Então, assim, e mudou muito isso. Acho que aí fica mais difícil, né? Você jogar, ter o espaço para jogar, se bem que, para mim, assim, a qualidade sempre vai falar mais alto. Então, você tem jogadores candidatos a craques ou craques que se adaptaram a isso. Talvez eles não façam nem tantas jogadas, mais vezes as jogadas do que antigamente fazia, justamente por conta desse espaço que está reduzido e a marcação está mais próxima. Mas os grandes jogadores, eles têm a capacidade de encontrar o espaço, entendeu? Ou com um bloco montado ali, com um bloco defensivo montado, ou nas transições que, assim, ontem a gente tem um exemplo da transição, aquele quase gol do Vini, que ia ser uma pintura. Uma roubada de bola, se muda de corredor, roda a bola para o lado contrário e você tem o espaço para fazer a velocidade. O Brasil quase não teve oportunidade de fazer isso ontem, por conta disso. O Japão, e todas fazem. Depois a gente viu o Paraguai fazendo igual contra a Alemanha, depois a gente viu a Holanda fazendo isso contra Marrocos, a gente viu hoje a Noruega fazendo isso contra a Costa do Marfim. Então, assim,
E é uma tônica hoje. Se os 10 jogadores de linha não voltarem atrás da linha da bola hoje e estarem mais próximos os setores estiverem mais próximos, o adversário vai ter muita vantagem. Então, assim, é para onde o futebol caminhou, entendeu? Então, assim, você tem ali uns grandes jogadores, você vê o Messi é um jogador mais, hoje um jogador mais posicional, que a gente fala, né? Então, ele tem essa capacidade porque ele sempre foi acima da média e ele é um ET mesmo, cara. E tem um entorno que ajuda. Como eu acredito que se o Neymar tiver a oportunidade, ele é um desses caras que arruma espaço para jogar. É o gênio. Entendeu, cara? É o gênio, então, assim, né, Soraya? É o gênio, é. Aí você tem os bons jogadores que tem essa condição. Você vê aí o Bruno Guimarães que está jogando, você vê aí o Vini que está jogando, você vê aí o Ryan, o garoto que tá jogando. Enfim, mas acho que é muito por conta disso. Os espaços diminuíram e essas jogadas de efeito, grandes jogadas, a gente está vendo poucas vezes em relação ao que a gente via há um tempo atrás. Não é o comum você ver aquele... Vou pegar um exemplo aqui, eu não sei se eu estou certo, me corrija se eu estiver errado, mas um estilo do Denilson driblador, lembra? É difícil, difícil hoje em dia, difícil, né? É difícil. É difícil. É difícil ter. É difícil. Ainda mais, assim, em jogos decisivos, né, que você tem aquele cuidado maior e não dá oportunidade para o adversário, é um jogo que tem uma carga emocional maior. Sim. Nesse tipo de jogo, que a gente entrou agora na Copa do Mundo, que são os mata-matas, né? Então, isso está muito evidente. Você vê no jogo do Brasil, o Vini fez uma vez. Sim. E tentou algumas e não conseguiu. Tudo muito em bloco, né? Muito em bloco, linha de 5, um bloco baixo ali que hoje em dia se fala, né? Aquele ferrolho na nossa época era um ferrolho ali. Ferrolho, né? Era um ferrolho que o cara montava ali na frente da área e para entrar tem que ter paciência. O Joel era o rei do ferrolho. Tu trabalhou com o Joel? Trabalhei. E com o Ryan? Tu trabalhou com o Ryan quando ele estava na base? Não trabalhei. Eu peguei o Ryan lá garoto, lá começando, né? E ele estava, assim... Eu chego no Vasco em 2012, mas eu chego pro Sub-20, né? Contando Sub-20. Foi campeão. Ele devia estar... Ele começou lá... eu acho que no infantil... Eu acho que eu peguei ele no infantil em 2015, talvez. Tenha sido isso. O Sorato chega para ser treinador da base e é campeão na Taça BH. Isso. Tu foi campeão da Taça BH? O homem tem estrela. De peso. Professor cheio de história, nosso professor. Qual ano isso? Qual ano? Foi 2013? 13. Quem era quem se destacou desse time do Vasco? Nesse time estava o John Clay, o Jordi, goleiro. Estava o Danilo Barbosa, que depois foi para o Palmeiras, Botafogo. Estava o Guilherme Costa, o falecido Thales. Triste. O Thales do acidente de carro. O Thales. Eu tinha um grupo bom. O Thales era bom. E era bom de bola. Nessa competição, depois dessa competição, ele foi muito bem na competição. Ele foi convocado para a seleção Sub-20. Ele, Jordi e John Clay, depois dessa... Forte, né? Presença de área, né? Muito. E foi um jogador que eu coloquei como centroavante, ele como homem referência. Porque no 17 ele era um segundo atacante. Era um jogador de jogar um pouco mais pelas beiradas, né? Mas com aquela força, aquele tamanho que ele tinha, cara. Eu acho que, assim, tu mudou a carreira dele, cara. Porque quando você colocou ele mais centralizado... Cara, ele virou um Thales que tirou o Vasco da segunda divisão. Maracanã lotado, foi ele que fez o gol. Foi o gol dele. Enfim, eu acho que realmente hoje em dia faz muita diferença você ter uma leitura técnica, né? Faz bastante. Tem... Assim, hoje assim, a gente vê isso... Eu acho assim, que é preciso ter isso lá na base. E às vezes não é no 20, tem que ser antes, entendeu, cara? O caso do Thales deu tempo por conta da qualidade que ele tinha realmente, né, cara? Mas tem situações que você precisa identificar isso e, às vezes,
o jogador está jogando fora de uma posição Sim. que ele se encaixa em outra, entendeu? O Adriano é o maior exemplo disso, né? O Adriano, eu fiz isso lá no Vasco, eu fiz isso com 3 jogadores, pelo menos, por exemplo, o Thales foi que era um jogador mais de lado de campo, coloquei ele como referência. Tinha o Matheus Batista, que era um zagueiro, não sei se você chegou a conhecer o Matheus Batista. Eu lembro dele. Ele era zagueiro, só que aquela questão de tamanho, né? Eu coloquei ele de volante, ele está nesse time campeão da Taça BH como volante, como primeiro volante. E fiz com o Guilherme Costa, que era um meia central. Eu botei ele como esse meia do lado do campo, que faz a movimentação de fora para dentro. Porque o Guilherme é um jogador muito inteligente e foi nesse período que começou a jogar mais compacto. Ele sofria muito no embate físico, né? Então, quando eu coloco ele para o lado do campo, também a carreira dele dá uma evolui, né? Evolui um pouco, aí ele sofreu com contusões, né? Infelizmente, ele não pôde ter mais êxito na carreira. Fiz isso com o Marlone, quando eu chego no profissional, no sub-20 do Vasco, ele era esse meia central, mas era um meia condutor de bola, tal, que os espaços já estavam diminuindo. Aí eu boto ele pro lado do campo também. Tu botou ele mais para a esquerda. Pô, ele começou a jogar pra caramba ali. Então, assim, eu lembro de ter feito bons jogos. Aí depois ele teve uma carreira de sucesso fazendo essa função. Enfim, é esse tipo de coisa que tem que acompanhar a evolução do jogo, né? E a característica do jogador, né? Que você, obviamente, você vai mudar a característica do jogador não ferindo essa característica dele. Então, trazendo uma outra visão que vai ampliar essa possibilidade dele. Então, é importante os treinadores da base terem essa visão, ainda mais lá antes de chegar no 20 ali, porque é onde se define tudo ali, o 17, hoje é muito importante essa categoria, né, cara? Muito importante, que é ali que é o divisor de águas, se vai dar se vai dar certo ou não. E assim, a gente percebe uma evolução do futebol, né? O futebol evoluiu muito tecnologicamente, estudo de técnica, de esquema tático e uma série de coisas, como o Sorata acabou de falar aqui. E a medicina do esporte também acompanha isso. Foi o que você colocou aqui antes na pergunta. Hoje em dia, o que evoluiu dentro da medicina com técnicas e procedimentos? Eu acho que o marco histórico dentro de uma variável e dentro de uma linha de medicina do esporte foram as cirurgias de vídeo. E aí o clássico é a artroscopia do joelho. Marcou, assim, mudou exatamente a história da medicina como um todo, mas no futebol consideravelmente, porque antes das cirurgias de vídeo por artroscopia no joelho, você, teoricamente, aposentava o atleta, porque ia lá, fazia uma cirurgia aberta, retirava o menisco. Então, assim, era quase que fatal para um jogador quando sofria uma lesão no joelho e não tinha esse recurso da cirurgia de vídeo. E aí a cirurgia de vídeo, ela evolui para outras articulações. E hoje em dia, o que está aí de grande marco histórico recentemente são as cirurgias de vídeo por videoendoscopia de coluna, que realmente, assim, mudou o jogo. Total, né? Total. É impressionante como uma cirurgia de vídeo por coluna permite, por exemplo, um atleta que tem alguma patologia na coluna ali, uma discopatia ali, principalmente nos segmentos lombares ali, que é o mais clássico, como é que permite um grau de recuperação e de retorno consideravelmente. Apesar de que no futebol não é uma lesão muito comum igual a do joelho, mas quando você vai para os esportes de luta, por exemplo, você tem ali uma incidência maior de patologias lombares. E aí, realmente, a cirurgia por vídeo... Na ginástica também, né? Na ginástica também. Então, assim, isso aí foi um marco histórico, as cirurgias por vídeo. Outro marco histórico do desenvolvimento tecnológico também, de procedimentos que a gente pode oferecer para uma lesão, é a ultrassonografia musculoesquelética. Então, hoje em dia, você consegue, com aparelho de ultrassom,
ver o músculo ali em movimento, o que está acontecendo com a fibra muscular em tempo real e comparar com o lado bom, entre aspas, né? Então, por exemplo, um atleta tem uma lesão na posterior da coxa esquerda. Você faz ali o ultrassom dinâmico dos movimentos ali do músculo que ele está sentindo, que ele lesionou, e compara com o lado direito, e você tem vários protocolos aí que você consegue estratificar a evolução da cicatrização muscular. Isso é muito interessante. Então, assim, eu vejo a ultrassonografia como algo que mudou o jogo literalmente. A ressonância já é consagrado, entendeu? Nesse marco histórico. E, paralelamente a isso, a medicina regenerativa e os bloqueios de dor. Então, hoje em dia, você ali num desespero, entre aspas, final, cara, tudo ou nada, é guerra. Igual a gente vê a Noruega agora classificando, eu fiquei assustado com aquilo ali, cara. Aquilo ali os caras estão com sangue nos olhos. Então. Guerra, tambor, guerra e tal. Aquilo ali chama atenção. Sim. Chama muita atenção. O grupo tá unido. Exatamente, cara. Porque assim, o índio fazia isso. Eu lembro, tu não tava nessa época com a gente lá no Vasco, mas o Edilson, quando jogou lá, passou pelo Vasco, ele tinha sido campeão em 2002 com a seleção brasileira, e ele jogou lá no Vasco, acho que 2005, 2006. E o Edilson sangue bom, a gente fina toda a vida. No Palmeiras, o Edilson, e no Vitória também. Gente boa toda a vida, cara, toda a vida. Cara, aquele perfil do baiano, gente boa, cara. Cara, que gente boa de toda a vida. E aí ele chegou lá uma vez, cara, ele falou, isso aqui tá muito parado. Vou começar a trazer aqui meu cavaquinho, meu pandeiro. Aí o falecido doutor Pedro Valente deu moral pra ele. Ele, gostei. Índio, quando vai pra guerra, toca tambor, toca não sei o que. Meu irmão, o Vasco ia pro jogo, era batucada, E a gente viu isso na seleção de 2002. Né? Hoje tá todo mundo com seus fones. Então, assim, o que eu vi acontecendo aqui na Noruega, na classificação da Noruega, o time todo reunido no gramado, tambor... A torcida aquilo ali é grito de guerra, cara. Aquilo ali é coisa séria, no bom sentido. Porque, assim, hoje no futebol, além da parte musculoesquelética, fisiologia, biomecânica, condicionamento físico, ortopedia, fisioterapia, o que foi assim algo muito importante nessa transição do Departamento de Saúde e Medicina do Esporte, aqui no caso aplicado ao futebol? É a avaliação somática, é a frequência, é a positividade, é o pensamento, né, Sorá? Tanto é que na bola a gente tem aquele ditado, cara, se tu perder o vestiário, o roupeiro pode fazer a seleção ser campeã, como pode fazer também perder o título. Então, esse intuito de frequência, de neuromodulação, de estar todo mundo ali com espírito de combate, né? É um bloco interessantíssimo no esporte mundial atualmente. E essa é uma evolução tecnológica. Você vê os clubes hoje em dia fazendo isso. O Palmeiras foi um dos pioneiros a começar a avaliação do estado psicossomático do atleta. Aí depois você vem os outros clubes começando a entrar nisso, Flamengo. Tá? Hoje em dia o Boa Vista, o Erdi tá lá no Boa Vista, cara. Ele faz avaliação de neuromodulação, de neurofrequência com os atletas. Então essa classificação da Noruega, com esse espírito de combate, cara, vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço. Ainda tem um duelo à parte, né, do nosso zagueiro com o Haaland, que já vem se espetando aí esse ano. Pois é. Eu queria fazer duas perguntas aqui para vocês dois. Também, de novo aqui, porque engloba muito nessa questão de lesões. Primeiro, perguntar para o Sorato o seguinte. Se naquela época não tinha tanta influência da medicina, assim, diretamente, né, com alguns exames, igual você falou, da ressonância, e nem se falava de saúde mental, como é que você, já subindo para o profissional, vendo alguns colegas, que você deve ter tido vários que pararam por lesão, igual você falou. Fulano é bom de bola, mas sofria com lesão. E hoje a medicina já consegue, né, doutor Sandro, ali na categoria sub-9, sub-10, já fazer um trabalho específico com aquela criança. Igual você falou, talvez ele tenha um pouquinho de escoliose, já vamos corrigir aqui, já vamos corrigir ali. Então, hoje
infelizmente, não temos mais Garrinchas, né? Que tem um joelho daquele jeito. Hoje em dia não se tornariam profissionais, né? Se bobear, nem passariam nas peneiras. E como é que você já fazia em relação a você, por exemplo, Sorato, tipo assim, pô, fulano se machucou naquela corrida, ou tendo que fazer aquela preparação, porque o próprio Ronaldo e Romário falavam que não bancavam, né? Não vou fazer, mas os caras se garantiam ali em campo. E você também chegou a pensar, tipo assim, cara, pô, tem que dar 30 sprint aqui, não, cara, não tá legal aqui, eu vou dar 10 e vou bancar. Porque assim, nessa época tinha muito o profissional, o preparador físico, tinha esse feedback através do que você falava para ele, entendeu? Então, assim, e aí tem a capacidade do profissional, né? Então, assim, se era um cara e eu tive a sorte de trabalhar com grandes preparadores físicos, experientes, lá, você sabe, time grande é outro perfil, entendeu? E não é menosprezando quem não trabalha, porque hoje em dia a ciência está aí, as informações estão aí, são muito mais fáceis para todo mundo. Mas, assim, chegava no Vasco preparadores físicos experientes, então, assim, você tinha isso, né? E tinha uns que eram mais flexíveis e outros não. Então, assim, e a gente chegava a falar mesmo, professor, isso aqui tá pesado, não sei o quê, não dá para dar uma segurada. Tinha uns que, não, é assim mesmo. Então, você tinha que ir, enfim, mas ficava sempre um receio. Hoje, com a tecnologia que chegou, com a ciência, não tem mais como você errar, né? Você erra se você não tiver essa ferramenta. Se você tiver no clube, você não erra mais. Talvez, assim, Então, naquela época, era muito isso, o papo mesmo. Olho no olho do profissional. O profissional sentia da gente. Geralmente, aí, se um garoto falando, ele ia no mais experiente para ver o que o mais experiente estava fazendo, entendeu? Então, assim, era mais no papo mesmo. Acho que os sinais, né? As dores. Ó, tô com uma dorzinha aqui, mas é a porção total do músculo, é um ponto. Não tinha muito essa conversa, entendeu? Sim. Então, assim, e aí, se era uma coisa que tinha que ser examinada, vinha o médico e metia a mão lá. Chega aí. Aí o médico vinha, não é nada, é uma dor muscular, não tem fibra. Porque eu trabalhei com grandes médicos. Os caras botavam a mão no músculo, sabia, meu irmão. Batata. O cara batava, não, fica tranquilo que é só dor muscular. Ou não, vem aqui, não, aqui nesse ponto aqui, eu acho que já teve esse caso assim, eu ser examinado, e aí ia lá, era uma lesão, início de uma lesão. Então, assim, era esse tipo de situação que a gente passava. E a minha segunda pergunta serve para os dois, e aí eu gostaria que o Dr. Sandro mandasse um recado até para os clubes de médio e pequeno porte sobre essa pergunta. Eu, durante muito tempo, eu gosto do rádio, que eu sou velho, né? Eu escutava, não vou citar o nome aqui, de vários colegas falando assim, CT não ganha campeonato, o São Paulo tem o Refis, mas isso não ganha campeonato. E você esteve em vários clubes e você vai poder falar que realmente isso ganha campeonato. Você traz de volta um atleta mais rápido. Então, por exemplo, para os clubes que ainda têm, não é nem questão só do capital, não, mas que ainda tem o receio de trazer equipamentos de ponta para o médico trabalhar, porque tem clube ainda que a gente sabe que o cara só tem ali o balde de gelo. Sim. Né? Então, talvez explicar isso para um gestor, a importância, porque o Sorato foi treinador, ele sabe que, se eu tivesse um pouco mais de suporte dessa medicina do esporte, eu estaria performando mais. Né? Então, até para dar um recado, porque a gente tem também os empresários que assistem o canal, para eles passarem a ter... tem muita SAF acontecendo, clubes pequenos virando SAF, para eles entenderem que, assim, não é só trazer o Haaland pro Olaria, por exemplo, que só trazer o Haaland não vai resolver. Sim. Será? Tá aqui o Haaland, me leva para a Série A. Não. Entendeu? Precisa de todo o ecossistema, né? Sim. E aí eu gostaria que você falasse. Eu acho, assim, que independente de grandes investimentos, aportes financeiros, o que eu percebo muito
é que não adianta você vir com uma metodologia ultra mirabolante, aparelhos, tecnologias, enfim, uma série de coisas revolucionárias se você não começa do começo, literalmente. E aí o Sorato trouxe uma questão aqui muito interessante. Ele falou da experiência dele como treinador, de olhar as características de um atleta e mudar a posição dele. E aí realmente fazia sentido para o rendimento do atleta e até contribuiu para o desenvolvimento da carreira do atleta. E o departamento médico, o departamento de saúde, os profissionais ali envolvidos, o fisioterapeuta domina muito esse conhecimento de biomecânica. Eu acho que esse entrosamento, primeiro de papel e caneta mesmo, as variáveis que você encontra naquele atleta. Ele, como treinador, ele vai anotar as anotações dele, técnicas, estilo de jogo, pontos positivos, pontos negativos. E aí, quando você junta isso, as observações da comissão técnica, treinador, auxiliar, preparador físico, e aí você começa a trazer aqui para a parte de nutricionista, de fisioterapeuta, de médico, de psicólogo. Eu acredito que é uma das evoluções da medicina é você ter um médico da saúde mental no clube. Se eu não me engano, a seleção da Coreia, eu acho que já tem um profissional lá, especialista nessa área. É até interessante levantar. Cara, tem alguém na seleção da Noruega desenvolvendo um trabalho aí motivacional diferente, entendeu? Então, se é o médico da saúde mental, se é o psicólogo, não sei, mas que eles estão com uma atitude de vibração diferente, é interessante observar isso. E aí, quando primeiro você ter esse entrosamento da comissão técnica com a parte do departamento de saúde para justamente avaliar essas variáveis. Vou dar um exemplo muito simples. O atleta tal, ele tem muito porte para virar um centroavante com as características do cabeceador, do trombador, mas ele ainda não está forte o suficiente ali, ele ainda tem que ganhar condicionamento. Vamos dar exemplo, vamos dar banana para ele comer. Estou criando um exemplo assim, aqui uma suposição. A nutricionista chega e fala, cara, o cara não gosta de banana, não adianta você, entendeu? Vamos inventar outra coisa aí para ele. E aí o médico e o fisioterapeuta falam, Sorato, esse atleta aí, ele não é muito perfil de liderança não, cara. Tu botar ele lá para ser a referência, o cara que é referência lá na frente, ele tem que ter um perfil de liderança. Ele tem que ter algumas características biomecânicas ali, de movimento do quadril, do joelho, de propriocepção. Tem que ter. E aí talvez não seria interessante, será que não vale a pena tu pensar nisso aqui, naquilo ali? Eu acho que isso aí faz sentido. E aí sim, depois os recursos financeiros, mas muita coisa você consegue resolver só assim... Você vai pegar um clube aí, a gente não pode ser romântico. Tu vai pegar um clube aí que não tem, cara, já tá difícil para comprar ali a parte do Gatorade, da hidratação e tal. Aí você quer vir, pedir para comprar termografia, pedir para comprar isso, ultrassom e tal. Mas muita coisa você consegue fazer um trabalho bacana só com raciocínio, conversa, debate e análise de variáveis. Claro, se tiver o recurso financeiro, excelente, mas é isso aí, o futebol começa com a união da comissão técnica com os departamentos, os jogadores, o setor ali de serviços gerais. Foi o que eu falei, na época era o Adão lá no Vasco. Isso, às vezes eu chegava pro Adão, Adão tava puto pra caceta. Adão foi meu roupeiro no às vezes tu chegava pra pedir um café pra ele lá na rouparia, ele café nada, qual é, Adão? Dá essa moral aí, tu rabugando desse jeito aí, a gente não vai ganhar porra nenhuma, já estamos perdendo pro café, Aí ele ria pra caralho, mas não é verdade, Sorato? Adão, qual é? Já estamos perdendo pro café, tu não quer tá cheio de mau humor aí ele quebrava ele. Isso, e era isso mesmo, cara. E o futebol isso acontece. E eu acho que na história da seleção tem algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, cara, eu acho que ali na final de 98, por exemplo, meu irmão, quando o Edmundo chega para entrar no jogo, na final,
e o treinador chega pra ele, pô, meu irmão, tu não vai jogar não, quem vai jogar é o Ronaldo. Cara, ele já... Tu que trabalhou com ele, aquilo ali já criou uma nuvem do tipo assim, ele, porra, isso aqui, já vai pro banco. Aí o outro atleta aqui, que é parceiro dele, já chega assim, mesmo, mó traíra, porra, sacanagem que fizeram contigo, cara, esse jogo era teu. Entendeu? Do que aconteceu, da forma que foi, né? Exatamente. Eu acho que, por exemplo, tu vê que são... Você trouxe aquelas... Isso aí é o maior mistério. Porque, assim, os 11 que entraram em campo, 10 entraram com aquela cena, a maioria viu o que tinha acontecido. E o Edmundo, assim, cara, Aí são coisas que eu acho que o entrosamento entre departamento médico de saúde com o treinador fazem sentido. Porque eu vou ser sincero, assim, eu tive o privilégio de trabalhar com o falecido doutor Lídio Toledo, cara, que ser humano, entendeu? Mas também naquela época a gente... eram outras épocas, mas o médico ali na hora... O Zagallo que era o treinador. Se chega, olha só, o Edmundo e tal, o Ronaldo vai ter que jogar, etc e tal. Eu ia falar para ele, professor, com todo respeito, meu irmão, tira o goleiro, mas o Edmundo tem que jogar esse jogo, sabe por quê? Tu vai criar um rebu aqui, emocional, cara, bota o Edmundo e o Ronaldo. Já tinha uma preocupação... Exatamente, porque, porra, eu acho que já cria... Já estava sanada, era uma perda, né? Mas que tinha um cara... E você, o ambiente faz diferença. Você traz, E era numa fase que o Edmundo também nem se lesionava, né? Edmundo tava voando ali, cara. 98 tava jogando pra caceta, cara. Edmundo... Porra. Eu acompanhei ele quando ele... Na estreia dele no Vasco, foi um jogo contra o Corinthians em São Paulo, que eu tô jogando, a gente tá jogando junto. Depois eu pego ele no Palmeiras também. Cara, o Edmundo treinava demais, cara. Isso aí. Você subiu antes dele, ele que segurava a sua chuteira. Naquela época ainda tinha isso, lembra? Lembra? Não era comum isso, né? Do juvenil. Juvenil, pega minha chuteira. E tem que dar moral pra isso, cara. Hierarquia no futebol tá faltando um pouco. Amaciar a chuteira. Botava o juvenil pra chutar. Isso, Tinha isso. Pra treinar com a chuteira nova. Eu acho que isso... Tá faltando. Tá faltando na seleção, porque você pega nas redes sociais, o Sorato é um cara que tá online direto agora nas redes, né? Quem ainda não seguiu o Sorato, vou colocar de novo aqui o Instagram, @Sorato_89. Sorato sempre chegou na frente, ele já tá antecipando, ele já tá antecipado, já tá fazendo, ele sabe que ele vai bombar. Aproveitando que ele já tá online. E assim, uma coisa que eu tenho reparado, isso que você tá falando, Sandro, sobre essa frequência, pode não vir a ser campeão, que a gente sabe que é muito difícil, mas eu acho que muda o patamar até de um país. Você pega, assim, hoje a gente vai ser impactado por várias remadas norueguesas, assim, as crianças. Eu vi vários vídeos nos hospitais, cara, passando com a maca e o paciente fazendo Isso tudo tem meio que a palavra é feia, mas um doping emocional, né, cara? Os caras são vikings, né? Os caras desbravaram. Vai criando uma frequência. Eu acho que isso falta... até o Brasil voltou a pintar as ruas. A gente tinha música, cara. Eu cresci em 80 e poucos com voa, canarinho, voa. E eu acho que a gente foi perdendo. Perdeu, cara. Né? 94 era o Taça na Taça, Brasil e tal. Eu sei que vou. Eu acho que a gente precisa resgatar isso pro futebol, sabe? A voltar a ter alegria. Por que eu tô dizendo isso? Porque o Sorato falou assim, poxa, não se lesionava. Mas, cara, antigamente os caras... Vamos falar aqui, o futebol era raiz. Era Júnior Baiano com as tesouras. Sim. Era o Odivan que chegava manso. Era o Tonhão no Palmeiras. Era o César no Fluminense, o irmão do Cláudio. Porra, era o zagueiro era zagueiro. Era o Odivan, zagueiro mesmo. Você treinava contra os caras que eram assim... Clebão. Pô, meu irmão, você tá louco. Então, por isso é que eu falo, o Sorato é um cara que machucou pouco. E ficaram tudo amigo, cara. O mais maneiro é que, tipo assim, o Odivan... O Júnior Baiano, cara, ele começava, ele dava a primeira. Se não desse certo, tu tinha o Odivan pra completar o serviço, cara. E era tudo amigo. E tudo, porra, então, bicho. E aí, então, assim, você vê como é que fisiologicamente o Sorato foi um cara que tem que agradecer no final de carreira, porque, irmão, tu enfrentar aqueles caras numa época que tinha pouca câmera, então era mais fácil de meter você porrada. falar isso, cara, que no gol de 89, um pouco antes da reta final, e na reta final do campeonato, eu estava treinando muito bem, né? E aí a gente fez uns testes físicos, cara, lá no fundão. Maneiro. A gente fez uns testes físicos lá com o fisiologista, era o Ademar Braga, o preparador físico do Vasco.
Cara, e a gente fez os testes, e assim, eu fui um dos melhores do preparos físicos do time, do grupo, né? E até o fisiologista falou, pô, esse cara tá jogando. Impressionante, né? Impressionante. Pô, ele tá voando, cara. Impressionante. Entendeu? Então, pô, isso é 89, assim, acho que a fisiologia acho que estava começando, né, cara? Começando ainda, né? Começando, assim, acho que a década ali foi Você criando tinha isso. os preparadores físicos ligados aos fisiologistas, mas não era todo clube que tinha o fisiologista. Isso foi em que ano, Sorano? Foi 89. Final da década de 80, início da década de 90, é onde você tem o grande crescimento da ciência na educação física. Eu lembro que eu chego no Palmeiras, a gente já tem... Na ciência da educação física. O Palmeiras já tinha o fisiologista. Eu lembro quando eu chego no Palmeiras. O São Paulo, acho que sempre, nessa época, era o que estava sempre à frente. Sempre à frente. Já tinha aí algum tempo, né? E eu chego no Palmeiras, o Palmeiras já tinha, e o Vasco também... Os clubes do Rio demoraram um pouco, não foi? Demoraram um pouquinho mais. A entender essa importância dessa medicina, né? Eu acredito que sim, cara. Porque, assim, eu lembro que o Vasco, nesse período, não tinha, mas tinha os preparadores físicos que eram ligados a algum fisiologista de universidade, não era voltado para o clube somente, né? Eram professores. E... Romildo era professor da UERJ. Isso, Então ele trazia muito essa pegada da ciência. O Romildo trazia muito. E depois em São Paulo, que quando eu chego, já em 92, a gente já tinha um fisiologista do clube, né? Que trabalhava pro clube. E aí muda tudo, né, cara? E aí muda o jogo. Aí muda o jogo, né? Aí muda tudo, cara. Eu acho o seguinte, assim, evoluiu muito, mas algumas coisas simples fazem diferença ainda, independente da tecnologia. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu agora. Cara, na minha opinião, o jogo é domingo. Já tá 1-0 Noruega só por causa desse tambor no final do jogo. Os caras são vikings, mas aqui a gente é índio. Então aqui vamos bater tambor, vamos pintar a cara. Assim, eu acho que essas coisas fazem a diferença, essa frequência, essa vibração. Por isso que é maneiro o Neymar na seleção. Cara, no jogo da Escócia... Você viu o vídeo que eu te mandei, pô, né? Cara, é maneiro, entendeu? Crianças. Eu fazia tempo que eu não via a torcida pedindo um jogador... Pô, e vibrando. Independente se ele tá jogando bem ou não tá, ou se ele vai ter condição de jogo ou não, é legal tu ver a torcida torcendo pro Brasil. Fazia tempo, cara, que a gente não torcia pro Brasil. E eu acho que essa vibração mudou. Eu acho que essa vibração tá fazendo a diferença, tá? Porque eu tava conversando com o Sorato aqui antes de começar o programa, o que eu vejo de aspecto positivo na seleção. Cara, Copa do Mundo é Copa do Mundo. O Brasil passou sufoco contra o Japão. Jogaço mesmo. Os caras jogaram pra caramba. O Brasil jogou pra caramba. Talvez seja a melhor seleção da história do Japão, entendeu? E foi um jogaço e a Copa do Mundo. Pô, a Alemanha e a Holanda foram eliminadas ontem. O Brasil, num jogo de mata-mata, perdendo de 1-0, meu irmão, consegue ter uma tranquilidade cirúrgica, começando pelo técnico, depois os jogadores de entender o que tinha que ser feito para reverter aquele quadro adverso, de 1-0 os caras. E foi feito. E foi feito tudo que provavelmente estava planejado para ser feito com os treinamentos do Ancelotti. E aí, isso é um ponto muito positivo. Eu vejo a seleção crescendo, numa crescente, conforme a competição vai andando. Outra coisa que a gente estava conversando aí, Sorato, as baixas na seleção... Por exemplo, Wesley, antes de começar a Copa, bem antes, Rafinha, né? Militão, aí você tem aí... Estevão, né? Estevão. Aí você tem agora, antes de começar a Copa, o Wesley, começou a Copa, Rafinha, aí agora, teoricamente, provavelmente o Paquetá é uma condição muito delicada, a gente vai ver o que deu o exame... Entendeu? Mas assim... Já foi constatado lesão, né? Que foi claro. E a imagem dele saindo no intervalo não é boa. Que é aquilo que você falou aqui no início. Não é boa. Essa é a principal variável. Ele colocou a mão na coxa no início do jogo, lembra? Não sei se vocês lembram disso. Logo no comecinho. Então, assim, são sinais, exatamente. Então, mas é Copa do Mundo, né? É Copa do Mundo. O Casemiro parece que é só um desconforto. Tomara que seja só um desconforto. Uma mialgia de hoje. Mas cabe... o próprio Neymar
Enfim, e eu vejo a seleção com a mesma... Amadurecimento? Eu vejo a seleção na mesma linear, cara. Independente das baixas. Vou te dar um exemplo. Cara, se a Argentina perde o Messi, catástrofe, acabou, bicho. Pô, já vai pro jogo derrotado emocionalmente, o Brasil, entendeu? Assim, a seleção tem alguns jogadores com características importantes nesse sentido. Eu acho assim, o Alisson é um cara muito experimentado hoje, né? Já sofreu pressão de tudo quanto é lado, jogou em alto nível, já foi campeão de tudo lá fora. O Danilo, que é o titular hoje, é um cara que tem uma cabeça excelente, se preocupa muito com essa questão mental. Os dois zagueiros são os dois finalistas da Champions League. O Douglas Santos, que era o que causou uma dúvida muito grande no torcedor hoje, todo mundo está vendo por que ele foi convocado. É um cara correto, um cara que reclamava que não atacava, ontem ele atacou o tempo todo, Sim. Passou o tempo todo, e não deixa a brecha nas costas, né? Casimiro, primeiro jogo mal, tirou, o Fabinho entrou bem. Ontem, aquela que a gente estava falando antes de entrar aqui, é o cara de confiança mesmo, Sim. Do treinador. É o cara experimentado, é o cara que o treinador conhece, sabe o que ele pode render, sabe o que ele pode agregar para o time. Sorato, eu cheguei à seguinte conclusão ontem. Ninguém no Brasil entende de futebol. Cara. Por quê? Porque todo mundo tiraria o Casemiro e ninguém botaria o Gabriel Martinelli. Mas e o homem foi lá e bancou 2-1. Talvez... Eu tô dizendo da torcida, não, eu tô brincando mas porque talvez acho que 90% da torcida xingou. Mas talvez se o Paquetá não tivesse sentido, talvez aconteceria essa substituição do Casemiro. É o si, né? O si é gostoso, não, e outra coisa, porque ele ia... Aí, o que aconteceu? Cara, ele vai mexer em duas posições no mesmo setor, no intervalo. E deu certo. Entendeu? Tu vê? E aí, ontem, ele coloca o Endrick, que começou a trazer alguma coisa diferente. O Matheus Cunha passa a ser o meia de fato, né? Que ele era um falso 9, se transformando em meia. E aí, quando entra o Martinelli, cara... Acontece aquela pintura daquele gol, cara. E numa função que a gente não está acostumado a ver. O Martinelli. Como meia por dentro. Ainda tem essa variável. E tá tudo corroborando a favor, cara. E aí o time ganhou mais corpo, né? Sim. E aí o Casimiro, já com a entrada do Endrick, o Casimiro já deu uma melhora por conta de você segurar os três zagueiros com o garoto lá, com o Endrick centralizado. Você tem o Vini do lado esquerdo, que vai segurar o ala o tempo todo, e tem o Ryan do lado direito, que vai segurar o outro ala o tempo todo. Então, deu um posicionamento melhor no meio campo. E aí, grupo homogêneo de qualidade, cara. E o time, assim, começou a aproveitar a largura do campo de maneira melhor, por conta de chegar mais rápido essa bola do lado do campo. Sim, pô. O Brasil foi outro. Não é que o Brasil tenha jogado mal o primeiro tempo. Errou no momento que errou. O Japão aproveitou. E antes do gol, o Brasil estava jogando Tava jogando. Bem. Tomou um gol, cara. Tomou um gol. Ali é mata-mata, cara. 1-0 os caras. E os caras se mantiveram centrados. O foco da seleção... Cirúrgico. Me chama atenção. Isso aí que eu ia falar. O foco da seleção tá chamando muita atenção. Do primeiro ao último minuto. Aquela tranquilidade cirúrgica. Entendeu? De não se abalar. Por exemplo, o que a gente não vê nas outras Copas. Entendeu? Vou dar um exemplo. Teve aquela Copa de 2014, que foi a tragédia dos 7-1. Pô, o Brasil classificou nas oitavas contra o Chile. Cara, o jogador chorando de soluçar e tal. Ali acabou o jogo, cara. Classificou todo mundo, sereno, vestiário, focado. Um momento índio. Tem que ter um momento índio, exatamente. Porque na minha concepção já tá 1-0 os caras mesmo. Tocar tambor, chamar a torcida. A gente tem que fazer isso do lado de cá também, isso cara. Curava, Sorado?
na arquibancada, você que pegou o velho Maracanã, curava, por exemplo, às vezes você fala assim, pô, tá doendo um pouquinho aqui o joelho, mas motiva. Quando você subia aquela rampa, aquilo curava, né? Claro. Não precisava nem de remédio, né? Às assim, vezes a torcida... inflama, cara. Tem que inflamar. Não pode perder pros caras no tambor. Os caras têm tambor de lá, a gente tem que ter daqui também. Isso. É isso, eu acho, cara. Assim, e a gente viu isso muito ontem, entendeu, cara? Pode ser que ninguém saiba o que vai acontecer. Por isso que o futebol Mas, gênio, assim, né? a gente vê, até mesmo no primeiro jogo, né? Foi aqueles 30 minutos terríveis que o Brasil teve. O time não perdeu, ali não perdeu com uma baita uma seleção. Acabou de tirou a Holanda, pô. Então, assim, eu acho que ter jogado mal, você sabe que traz algumas consequências dentro do grupo. Sim. Deve ter tido uma conversa ali entre os jogadores, principalmente. E aí eu acho que a importância do Neymar. Danilo. Tava todo mundo falando antes da Copa, o Neymar é desagregador, o Neymar isso, o Neymar aquilo. Ninguém fala mal do cara. O Neymar tá sendo genial na função dele de entender a postura dele de uma referência, mas entender principalmente que ele não tem a condição de jogo que os demais têm, cara. Simples assim. Ele entendeu e ele tá sendo importante pra caramba pro grupo. Porque num desespero, porra, no jogo de ontem, prorrogação, faltando ali 5 minutos pra acabar, 10 minutos pra acabar, bota o Neymar, cara. Ele ia entrar. E talvez pudesse pegar uma bola, como ele pegou com a Escócia, que teve uma bola que ele cortou pra dentro com a perna direita e bateu. Cara, e uma ele achou o Vini ali. E uma ele botou o Vinícius Júnior na cara do gol. E essa bola que ele fintou e bateu foi na direção do goleiro. Se passa, 5 metrinhos aqui, 3 metros aqui, ia ser um golaço no ângulo que o goleiro só ia fazer assim, só olhar pra bola. Eu acho que a galera despeja muito hater no Neymar. Vou te dar um exemplo aqui, que isso até no mundo corporativo. Às vezes as pessoas estão sentadas naquele grupinho, se dão bem, você não vê ninguém falando mal dele. Então, sobre essa questão de o Neymar é isso, aquilo, uma vez eu assisti uma entrevista do Vampeta. O Vampeta falava que existe um futebol onde joga vários ex-jogadores em São Paulo e tem as mesas. A mesa de quem jogou na seleção, a mesa de quem foi campeão. E eu acho isso mó legal. Eu acho que o futebol tem que ser. Por exemplo, a gente que vive também no mundo da luta, é o famoso, meu irmão, foi campeão com quem? Exatamente. Treinou com quem? Quem te amarrou a faixa preta? Então, por exemplo, eu acho que isso faz parte da parte social da vida. Aí o Vampeta foi sentar na mesa que estava o Rivelino. Tem até procura na internet que tem ele falando. Aí o Rivelino pegou e falou, não, levanta. Aí o Vampeta, não, foi campeão, 2002. Ele falou, não, mas nessa mesa aqui é só quem foi campeão com o rei. Aqui tu não certo, senta. Cara, isso faz parte. E é resenha. O Vampeta falou que nessa hora ele levantou e ficou rindo. Realmente, não foi campeão com o rei, amigo. Quem foi campeão com o rei senta na mesa. Sim. Então, eu acho que assim, às vezes as pessoas falam, Neymar é isso. Mas tu não vê no Barcelona falar mal do cara. Sim. Você não vê no PSG falar mal do cara. O Barcelona postou sobre ele, acho que sobre a convocação dele, Se a gente procurar, vocês vão ver uma postagem. Você não pega jogadores falando. Não, você vê. É o homem, Aí, chegou o homem. Entra naquilo que o Ronaldinho Gaúcho fala. Entendeu? O ruim é o jogador ruim. Que é o que fala mal. O cara que é ruim, pô. É isso aí. Entendeu? Cara, a Copa do Mundo é sempre complicado, cara. Eu vejo aí uma galera falando sobre. Criticando, né? Alguns criticando pesado, né, cara? Aí você vai ver, ou o cara tá falando um monte de besteira, ou quer like, ou teve uma passagem para seleção e não foi lá essas coisas, e, parece que... Cara, assim, aquilo que você falou, quando você tá, como eu falei, focado, tem aquela coisa que une a galera, passa muito por que tá aqui fora também, cara. A gente tá aí 24 anos sem ganhar, cara. Porra, vamos torcer, cara. Cara, vamos fazer Entendeu? Não é passar pano, não é aceitar tudo, não é criticar como foi criticado. O momento pede. Não é criticar como foi criticado. Os 30 minutos lá contra o Marrocos foram horríveis mesmo, cara. Você jogou mal. Mereceu a crítica, Entendeu? Como o jogo de ontem merece um elogio. Sim.
Cara, o jogo foi difícil. Jogaço. Jogaço. Eles jogaram a vida. Jogaço, cara. Assim, a gente, assim, acho que é muito mais de quem tá de fora, dos chamados entendidos, que acha que o Brasil é o Brasil de... Cara, mudou, gente. Mudou, cara. O Brasil continua tendo uma belíssima seleção, o único pentacampeão, ainda forma belíssimos jogadores, mas, cara, o futebol evoluiu, cara. Futebol é outro. Futebol é outro. A gente viu aí, cara, pô, não tem moleza. Pô, o Paraguai se fechou, a Alemanha martelou o tempo todo, não fez gol, cara. Isso aí. E saiu foi da fazer Copa. o gol lá, empatou e não conseguiu, velho. Pô, então, assim, hoje não tem jeito. Se você enfrenta, como o Brasil, a gente enfrentou ontem o Japão, meu irmão, se vier o adversário vier com a defesa baixa, recuada ali, é difícil, cara. É difícil, não tem espaço. E aí vai da qualidade do jogador. Vai até que eu falei a respeito disso. Você deixar a bola quase que o jogo todo no pé de quem tem mais qualidade, irmão, em algum momento encaixa. Não tem jeito, cara. Vai achar um passe que vai botar na cara do gol. A gente achou um cruzamento no início do segundo tempo e teve a única velocidade que o Vini conseguiu fazer com espaço, driblou 3, bola na trave, e aí uma jogada de recuperação de bola no campo ofensivo e uma brechinha, sei lá, 2 metros de brecha. Botou ali. Entendeu? Qualidade, é qualidade. Então, acho que assim... Faz a diferença. Faz a diferença. E isso, aí o foco entra. Porque, assim, se você não estiver focado, você não enxerga isso. Sim. Porque se você tivesse aquele desespero, talvez o Bruno limpasse e soltaria a vara, chutaria no gol. Isolaria. E ele estava tão com a mente tão clara. Eles estão blindados, cara. O Bruno estava com a mente tão clara que ele conseguiu analisar que o zagueiro fez um movimento para fechar o chute e o lateral fez um movimento para fechar o passe para o Vini aberto e o Martinelli estava entre os dois. Um espaço que era a única bola, o único espaço que a bola poderia entrar. Se ele chuta no gol, talvez seria bloqueado o chute. Se ele vira no Vini, o Vini está lá aberto e o Martinelli teve a capacidade de entrar e cumprir a função que ele entrou para fazer ali por dentro. E aí é o cara que faz o passe, né? O Bruno, com a mente clara, 90 e tantos minutos, cansaço, achou. Então, assim, o que me chamou a atenção foi isso. O foco do time ontem, a capacidade de jogar o tempo todo em cima do Japão e não dar contra-ataque, e a tranquilidade que o treinador estava passando para os caras lá dentro, né? Sim. Que em nenhum momento você viu ele esbravejando, gritando. É isso que me chama a atenção, nem os auxiliares. Isso me chama muito a atenção. Eu acho que, assim, isso está muito diferente. E é muito claro para a gente que viveu isso, de você perceber esse foco que tu falou, focado. Cara, o Vinícius Júnior, cara, repara no Vinícius Júnior no jogo. Nada tira a atenção dele, cara. Nada. Até a concentração na base de apoio dele, na maneira que ele se coloca, que ele vai armar uma base de apoio para dar um passe, é tudo milimetricamente concentrado. E eu acho que tem muito a questão do Ancelotti nisso aí. Tá muito diferente. E aí ele deu uma declaração que chamou muita atenção. Ele falou, não, eu estava calmo porque eu sabia que o gol ia sair. O gol ia sair. O time estava jogando bem. E eu acho que ele conseguiu configurar isso na seleção, porque a verdade seja dita, a maioria da imprensa vem dando porrada na seleção desde sempre, falando um monte de asneira, entendeu? E assim, ele teve, talvez ele esteja tendo essa genialidade de saber que ele, tecnicamente, ele sabe o que tem que ser feito, ele passa isso com muita clareza para os jogadores e tira o melhor de cada um. E aí que eu acho que o Neymar tem uma importância muito grande de fazer esse trabalho do backstage, dos bastidores, de agregar, de chamar, de colocar, de incentivar. Enfim, é muito diferente. Tem a mentalidade vencedora do Neymar ali, que ajuda muito. Eu vejo isso muito até hoje, eu acho que falta isso nos clubes.
por exemplo, uma mentalidade de um Felipe Melo, que mudou o patamar do Fluminense com aquela mente. Sim. Mostrar para o jogador essa importância. Um Romário, quando falava, meu irmão, a gente vai entrar e vai ganhar. Hoje parece que os jogadores ficam meio receosos de dar as polêmicas declarações dos anos 90, da década de 90. Pô, o Túlio falava, meu irmão, tu vai pagar o ingresso, eu vou meter 2 gols. E lá e metia, os caras bancavam. E isso fazia o espetáculo ser muito legal. Era maneiro. Isso era Eu muito acho que legal. a alegria, tá faltando alegria. E talvez falte um pouco disso, sabe? Não é que todos têm que ser assim, mas eu acho que, igual seleção, todo mundo julgou que o Matheus Cunha errou ali em lá desabafar. Eu acho que não. Acho que depois que ganha ali, beleza, o cara... Ele tem que fazer isso, meu irmão. Tem 5 títulos mundiais. Vamos respeitar. Vocês estão numa crescente. Só que assim, o topo é nosso. Porra, não vai ganhar no grito. O Japão já tava querendo ganhar no grito. O Japão tava querendo ganhar o jogo no grito. É igual a Noruega agora. Meu irmão, no grito não vai ganhar. Tá batendo tambor, a gente vai chegar lá com pandeiro, tamborim, escola de samba. Isso. Entendeu? E fazer barulho. Porque assim, no grito, porra, vai perder no grito. Não, e você também não pode deixar desbotar a amarelinha. Exatamente. Cara. São 5 títulos Exatamente. E outra coisa, tá fazendo mó calor lá nos Estados Unidos. De calor a gente entende pra cacete. Porra, meu irmão. Não tem como negar esse calor pra galera aí. Você tá louco, que vem de São Gonçalo, no ônibus. Você tá louco, no grito não tem que ganhar, meu irmão. E a gente analisar time por time, né, cara? Porra. Assim, cara, a qualidade que tem a seleção brasileira é muito grande. Muito cara. grande. Muito, cara, muito. E até essa pergunta que eu queria te fazer, porque assim, teoricamente, Sorato, vamos lá. Eu acho que o Paquetá tá fora da Copa. Eu acho, e aí vai entrar Rafinha voltou a treinar com bola. Aí é a análise técnica sua. Faz sentido arriscar um Rafinha, um time que tá ajeitadinho ali? Cara, eu acho que ele vai manter a mesma característica. Foi com o Ricardo Rocha em 94, que se lesionou, mas ficou ali. Eu digo até para não arriscar, em termos do substituto do Paquetá. Eu acho que o imediato seria o Danilo, né? Santos, sim. Né? Eu acho que é o imediato ali. Bom de bola esse menino. Assim, obviamente que a entrada do Endrick ali também trouxe uma maneira diferente que contribuiu. Eu não sei como é que o adversário vem, né? A Noruega não jogou com uma linha de 5, né? Então, não sei se ele vai manter isso ou vai manter... Eu acredito que, a princípio, eu acredito que seja o Danilo, cara. Certo. Porque Agora, esse é o imediato ali, né? Sim. Danilo, enfim, vai fazer uma função sem a bola um pouco diferente que fazia no Botafogo. Ele deve marcar ali o lado, a corredor esquerdo, né, sem a bola. Uhum. E com a bola ele é o terceiro homem de meio campo ali. Porque com essa configuração o Vini fica mais por dentro, né? O Vini jogou por fora no segundo tempo, o tempo todo, né? E depois até o Matheus Cunha que vinha para a esquerda, quando o Matheus entrou, e o Vini ficava mais... E aí não, depois quando mudou, o Vini ficou aberto do lado esquerdo, que mudou um pouquinho a configuração. Mas eu acho que, a princípio, ele vai manter alguma coisa que deu corpo para o time, que foi essa característica de jogador, né? Sim, sim. É por isso que a gente está... Por isso que é algo interessante, justamente que eu queria saber o que você pensa disso. Porque, vamos lá, assim, vamos pegar o caso do Paquetá. E você trouxe aqui genialmente aquela questão da dor diferente e aquela atitude dele da saída do campo e colocar a mão. Aconteceu alguma coisa ali. A gente vai ver aí os exames, a comissão não foi técnica, divulgado o grau ainda, né? O grau ainda e tal, tem mas lesão, assim, né? tem lesão. Mas vamos pegar a melhor das hipóteses aqui, grau 1. Vamos supor que seja uma lesão grau 1. Cara, você arriscar com menos de 4 semanas uma lesão grau 1, é tiro... Cara, não tem a menor possibilidade de você arriscar, recuperar e colocar e num campeonato, numa competição que tem esse nível de exigência. Domingo, tem menos. Exatamente, ou seja, domingo. Paquetá para mim tá fora da Copa. Aí, com essa situação, Sorato, a gente tem o Paquetá, que na minha opinião tá fora, a gente tem o Rafinha, que tá voltando.
O Casemiro, vamos pegar o exemplo do Casemiro, a gente vai colocar ele à parte, vamos supor que o Casemiro não está entre os jogadores aí que estão borderlines ali, se vai ou se não vai. Então a gente tem o Paquetá, na minha opinião, fora, a gente tem o Rafinha voltando de uma lesão muscular, lembrando o histórico de lesão muscular do Rafinha. Isso conta numa competição como essa. No mesmo local, ou seja, vai arriscar? Pô, tu vai botar, é o emocional, é os caras tocando tambor, é não sei o quê, uma pressão danada, o Brasil todo, e etc e tal. Porra, aí tu bota, rompe de novo. Entendeu? Então eu tô criando uma situação aqui. O Paquetá, o Rafinha nessas condições, a gente tem ali o Neymar, que por tudo que a gente analisou aqui anteriormente, já colocou aí, já divulgou aí gradativamente, o Neymar ele tem uma condição corporal hoje que é muito diferente de quando ele, antes da cirurgia. O corpo sofre as consequências disso, mas ele é o Neymar. Então, nesse cenário hoje em dia, vocês concordam, né, e principalmente o Sorato, que seriam essas as dúvidas, né? O Paquetá provavelmente fora, o Rafinha muito arriscado, apostar nele a partir do ponto que o time entendeu e o time absorveu bem e tá entregando o resultado sem o Rafinha, e o Neymar sendo o Neymar. Nesse cenário, vamos supor que tu fosse o treinador da seleção, como é que tu ia fazer teu raciocínio em cima disso? Cara, eu acho assim, o Rafinha, eu acho que para o próximo é muito cedo. Eu acho que o Rafinha, indo para as quartas, começaria a pensar, mas acho que também nem como titular. Em alguma situação específica de jogo. Porque ele é à disposição para ser, porque eu acho que tudo correndo bem, o Ryan encaixou muito bem ali nessa função, né, cara? A resposta... E tem o Luiz Henrique também. Né? A resposta do Ryan foi muito boa, entendeu? Assim, pela força que ele traz ali, pela consciência tática, pela capacidade física, pela qualidade técnica, enfim, pela entrega, pelo comprometimento. Eu acho que o Ryan está entregando muito. Eu acho que o Rafinha seria um cara para segundo tempo. E no lugar do Paquetá, eu acho que a princípio é o Danilo, eu acho, cara. Danilo. Para manter a estrutura do time que encaixou, que é uma característica muito parecida com a do Paquetá. Eu acho que o Danilo tem uma chegada à frente mais intensa do que o... Chuta bem. E tem um físico também... Mais insinuante, né? Mais insinuante e é forte, então vai aguentar essa intensidade. Até porque esse jogo vai ser um jogo pegado. Não, vai ser um jogo truncado. Você vê Costa do Marfim e os Vikings lá. Em relação ao Casemiro, né? Tem que esperar, né? O Casemiro Aí é o Fabinho, que é o que dá o equilíbrio ali, que fica é o jogador que fica por trás, que dá o equilíbrio, se bem que participa muito ofensivamente, ele estava dentro da área, no cruzamento do zagueiro. Pô. Foi o Magalhães que cruzou e ele fazendo o gol no segundo andar, no segundo pau. Sim. Pô, e não foi bola parada, foi uma bola, uma bola trabalhada. Cara, os dois foram golaços. Foi um cruzamento do Ryan da direita, a defesa tirou. Sim. Pô, e o Casemiro atacou o segundo pau lá, cara. Foi lá e técnica, cabeçada técnica. Então, assim... que cruzamento. Eu acho que, assim... Essa estrutura de time e essa formação, acho que trouxe aí um equilíbrio maior, né, cara? Enfim, a gente já viu o Brasil saindo atrás e indo recuperar, né? 2 vezes, saiu contra o Marrocos, depois empatou, e ontem virou, e saindo na frente trouxe uma consistência, né, cara? Dá moral. Nos jogos que ganhou bem, o time sempre com posse de bola, na maioria dos jogos, né, com mais posse de bola, e dando pouca oportunidade de contra-ataque para o adversário. Então, essa estrutura, essa formação traz isso. Até porque quando você perde a bola no campo ofensivo, essa presença do Ryan, do próprio Paquetá, do próprio Matheus Cunha, eles têm esse movimento de perde e pressiona muito bem executado. Sim. O Brasil fez alguns gols assim, né? Nessa Copa do Mundo. E
E vejo que dá para continuar fazendo isso contra a Noruega. A Noruega você vai ter que marcar, tentar evitar que a bola chegue no Haaland, né? Sim. Então, assim, e tem chegado mais pelo lado direito, foi pelo menos no jogo de hoje, chegou com jogadas pelo lado direito e com o Odegaard, né, que é o melhor jogador deles lá, o meio-campo, que é muito bom jogador. Tem o Nusa do outro lado. Isso, são os dois extremos, o extremo, né, o Nusa. Então, assim, esse vai ser ali o embate do 1 contra o Danilo e o lado direito, que é a ultrapassagem do lateral, que acaba surgindo as jogadas de cruzamento para o Haaland, que é ele, se a bola chegar nele, é fogo, né? Então, assim... Faz a diferença. Então, acho que o Brasil... Ali o Danilo sempre está mais protegido por conta do posicionamento do Ryan por aquele lado. O Ryan se entrega muito, não protege muito o Danilo. E o outro lado que tem que funcionar bem, né? Que nessa configuração era o Paquetá que dava esse primeiro combate ali nessa linha de meio, né? Para proteger ali o Douglas Santos se posiciona bem naquele lado, é um lateral especialista, está fazendo uma Copa muito boa, né? Muito seguro. Sim. Enfim, mas as equipes vão olhar para o Brasil também, cara. Cara, não tem jeito. O futebol hoje é sempre um cobertor curto. Não tem jeito. Se você sai muito para cima do adversário, você deixa diferente atrás. Né? Se você fica muito... Enfim, você acaba... Foi o caso do Japão. Se fica muito, você tem qualidade no outro lado e vai encaixar uma bola ou duas durante o tempo. Então, assim, eu acho que o Brasil tem muitas condições de passar. Eu acho que analisando Noruega e Costa do Marfim, eu acho que a Noruega talvez encaixe um pouco melhor com o modelo do Brasil. Acho que o Brasil pode ter mais possibilidades ali. Que a Costa do Marfim tinha muito 1 contra 1, né? Muito 1 contra 1, muito jogador habilidoso. Habilidoso, né? O cara fez um golaço, né? O gol de empate foi um golaço. Sim. Então, assim... Enfim, vamos ver. É jogo de minimizar erros, né? Não pode acontecer. O Danilo errou ali, o passe ele assumiu e mesmo errando, o Brasil se manteve centrado, né, cara? Só quem está em campo isso, Sim. Não tem jeito. É igual na medicina. E é sempre um momento que tem mais espaço. Hoje, esse é o momento mais complicado do futebol. É a perda de bola. É o momento que você perde a bola, ou erra um passe, como é que você se defende disso? Assim, o Brasil sofreu 2 vezes assim, contra Marrocos, né, que foi igual um erro de domínio mal feito pelo Paquetá, roubada de bola, acha o meio acha atacante. Sim, foi isso aí. E ontem um erro de passe, muito espaço no meio. Aí o cara falou, pô, mas o Casimiro não aguentou acompanhar o cara. Pô, mas com aquele espaço também, cara. Possível, tá? Até entendo que o Casimiro não é o Casimiro de 4 anos atrás. Pô, mas, cara, o cara é muito rápido. Dá uma coletinha, com espaço, o time saindo. Esse é o momento mais complicado hoje no futebol, cara. Essa transição de defensivo, no momento que você perde a bola, se você não faz o pé de pressiona... Recompor, né? Recompor. Esse é o momento mais complicado. É o grande desafio, né? É o grande desafio para todas as equipes. O famoso tem que parar a jogada. A recomposição. E você vê que o Brasil até estava com a linha de 4 até montada, né? Assim, com os argentinos, os 2 zagueiros principalmente. Sim. E esse é um momento difícil que o Brasil, assim, eu até num dos podcasts que eu fiz, eu falo sobre isso. Acho que o sucesso do Brasil passa muito por isso. Se não executar bem esse pé de pressiona, que tem feito na frente, fez lá no ataque, um momento de recomposição. Recomposição que é o desafio. Né? Transição defensiva. Esse é o grande desafio, acho que, da seleção brasileira hoje, não só da seleção brasileira, porque é um momento mais perigoso, que quando você tem o campo para fazer a velocidade. Jogadores todos são muito velozes. Sim. E com campo para fazer velocidade. Cara, correr para trás é difícil. É difícil. É difícil, cara, entendeu? E acho que é o grande desafio. Dentro dessa configuração que você está falando aí, o Neymar, como é que você, assim, pô, tu é o treinador, como é que você enxergaria
o Neymar nesse contexto todo aí que você falou? Tu acha que tem espaço para o Neymar numa situação de jogo? Cara, eu acho que o Neymar, por exemplo, na configuração com o Matheus Cunha, acho que para mim, ele é o jogador que faz mais ou menos essa função. A não ser que, por exemplo, ontem, se precisasse de ir para cima com tudo, ele seria um outro meia por dentro ali, entendeu? Então teria, de repente, que o Martinelli entrou antes dele, teria Martinelli e ele, entendeu? Aí, não sei, deixaria um volante só. Se precisando do resultado, seria, sei lá, o Bruno Guimarães, um cara que você precisa do resultado. Sim. Entendeu? Então, você colocaria ele mais do lado esquerdo, atacando pelo lado esquerdo ou pelo lado direito? Cara, na função do Matheus Cunha, ele tem mais liberdade de flutuar. Sim. Entendeu? De flutuar. Agora, com 2 meias, eu acho que eu deixaria ele do lado esquerdo, próximo do Vini. Próximo do Vinícius Júnior. É. Que foi ali na Escócia, mais ou menos, aquela... É. E eu te fiz essa pergunta porque realmente isso faz sentido do ponto de vista como o Neymar está biomecanicamente hoje. Sim. Porque o joelho esquerdo dele, teoricamente, entre aspas, é o joelho em varo, é o joelho torto. Sim. Então, quando isso aí tem as questões que podem influenciar negativamente, mas tem uma questão que pode influenciar positivamente. A base de apoio naquele joelho para ele bater com a perna direita, ou seja, se ele está atacando num vetor para o lado esquerdo, ao qual ele apoia com o joelho esquerdo, arma a base para bater com o pé direito, foi o que aconteceu. Ele parou, apoiou, fintou e bateu. E aí, no passe, é a mesma coisa também. No Santos, ele está jogando assim, né? Exatamente. Isso faz sentido biomecânico. Sim. Eu não sei se existe uma análise com relação a isso, um debate entre a comissão técnica do departamento de saúde da seleção ou até do próprio Santos, mas faz sentido. Pela característica de base de apoio dele, ele apoiar mais com o joelho esquerdo, armar a base e bater com o direito. E, cara, contra a Escócia, se vai um pouquinho, o goleiro só vai fazer assim e ver a bola lá no ângulo. Então, por isso que eu perguntei essa situação do Neymar, porque é justamente o que a gente estava falando aqui no início. Essa comunicação do Departamento de Saúde com a comissão técnica e analisar essas características e essas variáveis. Como, por exemplo, se no caso tu fosse o treinador, eu fosse o médico, eu ia falar para você, porra, Sorato, o que tu puder fazer para não precisar do Rafinha, melhor, cara. Pô, vai arriscar para quê? Ele já vem com histórico de lesão. Eu não estou entrando nesse mérito, mas dizem aí um monte de coisa aí saindo na imprensa, colando o nome dele, um monte de... Saúde mental já está meio... Isso acaba abalando, por mais cara, que o grupo esteja blindado, e o time né? tá, ó, o time tá... Saúde mental dele, tá meio... E a expressão dele quando ele sente, né? Isso aí também é uma análise... Muito, isso é uma análise interessante. O Rafinha, do ponto de vista de característica... A análise de comportamento, isso está crescendo muito no futebol. Minha filha falou, pô, parece que ele está em pânico. Ele somatiza, ele é sensível. Ele é o tipo de atleta que não responde bem à porrada. Diferentemente do Romário. Por exemplo, pegando o exemplo do Romário. O Romário, se alguém falasse um ai dele, ele crescia pra caramba, ele ia com sangue nos olhos, entendeu? O Rafinha já tem um perfil de personalidade diferente. Entendeu? Então ele não responde bem a isso. Estão falando um monte de coisa aí, um monte de coisa relacionada à vida pessoal do cara. Pô, ele tá. Entendeu? Então, assim, eu chegaria para você. Eu chegaria para. Exatamente, eu chegaria para você, pô, Sorato. Cara, eu acho que o que tu puder fazer para segurar o Rafinha é melhor. E você tem essa configuração, essa análise comportamental, um jogador responde bem. E com relação ao Paquetá, eu acho que está fora. O Casimiro, vamos esperar aí ver o que está acontecendo. Não saiu nada, e o Neymar é o Neymar, né? E se tu fosse treinador, falar, chefe, se tu botar ele na canhotinha ali só para ele apoiar com a esquerda e bater com a direita. Cara, mas é isso. Eu acho que esse tipo de atleta desse nível, cara... Você faria isso? O quê? Eu falaria pro Neymar, vai lá e faz o que você quiser. Eu acho que faz o que você quiser. Eu acho... Direita, esquerda, meio, na banheira.
É aquilo, vai sobrar uma bola, e se sobrar, É isso. é caixa. Eu acho Mas que é isso aí. a característica dele já ajuda. Sabe aquela pelo que você falou. daquela, igualzinho quando... Sorato já deve ter ouvido isso muito naquele Maracanã lotado. Vem cá, moleque. Vai lá e joga sua bola. Não interessa. Pô, mas do outro lado o cara dá uma voadora, quebra. Vai lá e joga. Vai ser feliz, moleque. Dá logo uma caneta Sabe, eu nele acho pra que- ele pra colocar sabe, ali no lugar dele. Chega e fala assim, volta a ser o menino Ney. Foi o que o Fernando Diniz disse pro John Kennedy dá na logo uma final da caneta Libertadores. nele. Não foi isso? É. Fernando Diniz foi isso? Vai lá e faz o gol pra É gente. isso. Eu acho que tem que chegar pra ele e falar assim, tá na hora de voltar o ousadia e alegria. É isso aí. Cara, entrou, faz o que você quiser. Você não precisa nem voltar pra marcar. E eu acho que cabe o grupo também fazer isso. Sabe? Você vê que, por exemplo, a Argentina hoje faz isso pro Messi. Os caras jogam em função do Messi. Eu acho que esse grupo tem que entender a importância do Neymar. Sabe que vai ser caixa se sobrar uma bola. Então, assim, cara, vamos fechar esse grupo, porque vai ser campeão todo mundo. Mas um cara que carregou durante muitos anos a seleção, tomando pancada atrás de pancada da imprensa, pô, eu acho justo falar com o irmão, eu corro pra você. Eu acho que o próprio Neymar deve tá colocando isso pro grupo, no seguinte sentido. Galera, tá difícil pro meu lado, eu tô aqui me esforçando ao máximo para estar aqui, mas, pô, precisava muito que vocês trouxessem esse título para encerrar minha carreira com chave de ouro. E eu acho que o pessoal tá comprando. Tá, o pessoal, assim, pelo que... Todo mundo é fã dele, né, cara? Cara, porra. Eles citam ele. A molecada também. Os próprios Rafinha, o próprio Guimarães, os caras mais experientes, Danilo, os caras gostam Você dele, vê na Copa, cara, você pega jogadores das outras seleções ganhando camisa do Neymar, Pô. principalmente dos africanos ali que jogam tudo em time de ponta no Eles mundo. ficam doido, cara. Os caras ficam... O Yamal, cara. É. Lora cabelo, você vê que ele tem um biotipo de andar, a mesma coisa do Neymar, cara. Aquelas roupas, você vê que a influência do Neymar nessa geração aí, fogo, cara. cara. Ali É muito impactante a presença dele dentro de campo. Eu, como médico, eu já falaria pra ele. Eu tava no evento da convocação, lá no Museu da Manhã. Cara, meu irmão, olha que falou o nome dele, que foi Maneiro, né? Maneiro. Eu, como médico, eu falei, se tu é o treinador e fala, doutor, dá, pode confiar. E aí eu, como médico, chegava no Neymar, vai fazer o seguinte, primeira bola, dá-lhe uma caneta e mete um gol de canhota só de sacanagem. Aí ainda comemora apontando pro joelho, tá bom. É isso aí, cara. Até pra dar uma resposta pros adversários. Porra. Isso é Brasil, cara. Não, aí, assim, primeiro, assim, a grande imprensa, né, não queria que o Neymar fosse. Agora ele foi. Aí ontem meteram o pau porque não colocou ele no jogo. Pô, cara. E ele... Até anteontem não era pra ser convocado, agora porque ele tem que jogar. Desagregava, agora ele é o líder. Ele tem que jogar meia hora. Tá ele de ia jogar sacanagem, toda a prorrogação, cara. né? O Ancelotti falou que ele ia jogar toda a prorrogação. Cara, eu acho que é jogo pra ele mesmo. Não, ele ia jogar todos os dois tempos da o prorrogação. Ancelotti tem um plano, não tem jeito. Tem um plano, cara. Você falou isso já. Porra. Ele tem um plano. Nos outros episódios, doutor Sandro Mansur. Agora ele vai crescer. Agora é o momento dele, vai. Ele tem um plano, Sorato. Tu é o cara. Tu matou a charada. Cara. Ele tem um plano. O gênio, quando joga com o gênio, doutor Fernando Vasconcelos, isso ficou claro pra mim no jogo de ontem. Ele tem um plano. E o plano dele tá muito bem definido. Ele vai condicionar e nenhuma intercorrência. Isso que eu ia falar. O Neymar ganhou mais uma semana de treinamento. É isso. Boa. Ele vai saber até no segundo tempo a hora de entrar o Neymar. Cara, eu fiz uma comparação no jogo. Essa é a conta. Faltam 4, né? São 4 jogos. No Santos ele jogou 13 seguidas. Eu acho que ele tem um plano. E aí é o seguinte, eu costumo fazer eu fiz uma comparação ontem na resenha. Obviamente que em níveis diferentes, mas jogou. Jogou. Não sei quantos jogos e com números elevados. Em velocidade, em distância percorrida. Sim, minutagem, tudo. E ele, assim... Antes de machucar, né? Antes de machucar. Fica muito claro pra mim, fazendo uma comparação do Ancelotti, eu falei ontem, meu irmão, o Ancelotti é como se fosse uma cirurgia. Tanto é que eu falei, ele tá com uma tranquilidade cirúrgica. Por quê? Toda cirurgia tu faz um planejamento bem planejado. Porque se der alguma intercorrência no meio da cirurgia, tu tem que ter a tranquilidade de saber que o plano A, o plano B e o plano C, quando você executar, vai resolver a intercorrência. Isso ficou claro para mim ontem.
Cara, o Ancelotti, e depois quando ele falou no final do jogo, não, eu tava tranquilo porque eu sabia que o gol ia sair. Era questão de tempo. E se fosse para hora ou na prorrogação. E se fosse para prorrogação, ele já tinha um plano com relação ao Neymar. Porque o negócio é o seguinte, cara. O Japa lá tava ruim para marcar o ataque do Brasil. Vinícius Júnior. Tu bota o Neymar, cara, os caras vão ficar assim, quem é que eu vou marcar? Mas é isso. Isso é uma coisa que... Mas o que surpreendeu ontem a todos nós e que vale a convocação de um cara contestado na convocação do Martinelli ontem. Aquilo foi surpreendente. Surpreendente. Ele conseguiu trazer uma dúvida para o cara que estava do lado esquerdo, marcando o lado esquerdo. Porque o cara, ele botou o Vini ali. Mas você tem um cara que é ponta também, por dentro. E tudo tá dando certo, cara. Cara, ele ontem, essa substituição, cara, assim... Algo assim, ninguém esperava que o Martinelli ia entrar por dentro. Eu falei isso. Se bem que o jogo passado ele entrou mais por dentro ali também. Mas ele entrou como meia. E deu certo. Ele entrou como meia, deixou o Vini no 1 contra 1 para ter o desequilíbrio no 1 contra 1 lá, e ele para atacar o espaço que ficava aquela brechinha que ficava, cara. Sim. Tanto é que o gol sai por conta disso, da dúvida da entrada, que a entrada do Martinelli trouxe para a última linha, para a linha de 5 do Japão. A entrada do Martinelli começou... obviamente, o time cresceu de produção, muito por conta da velocidade da bola no campo ofensivo, que no primeiro tempo a bola foi um pouco mais lenta. Então, chegava do lado do campo... quando se chega mais devagar do lado do campo, você não tem espaço. Chegava no lado direito várias vezes no Ryan no primeiro tempo, o Ryan tinha que tocar para trás, porque não podia, a bola chegava morosa. No segundo tempo, não, você viu o Marquinho acelerando o passe toda hora para o Ryan do lado direito. Ao invés de dar a bola em picadinha do Marquinho para o Danilo, o Marquinho já fazia direto para ter... Aí, você domina com mais espaço para fazer a jogada, para pensar a jogada, Então, assim, acho que essa atitude foi importante, uma questão de atitude, de acelerar mais o passe, mais velocidade na bola, e a entrada do Martinelli ontem que trouxe a dúvida ali onde saiu o gol, cara. E ainda tá com a sorte de campeão, né, bicho? Tô vendo a sorte... Não tem essas coisas, Sorato? Tá com a sorte de campeão. Botou o Martinelli, que era questionado, que era grande interrogação. Assim, eu acho que ontem... O cara entra e resolve. Acho que ontem a gente viu a capacidade do treinador. Indiscutivelmente. Ponto. Ontem a gente viu. A gente já tinha visto... Eu num outro podcast, que foi o que eu gravo aqui também, que eu faço aqui, eu já tinha falado isso. Mesmo no jogo que a gente foi mal contra o Marrocos, na parada para hidratação, ele já muda o posicionamento. Ele traz o Rafinha para o lado direito, né? Ele já mudou ali. Então, assim, ele não vai pecar por omissão. Ele não vai pecar por demorar a mudar o que precisa ser mudado. Seja quem for, o setor que for, cara. O plano dele está muito bem traçado. Entendeu? Eu acho que essa é a... Eu também acho. Assim, não é... A gente vai longe. Acho que não... Eu tô confiante. E se tudo der certo e vai dar certo, a gente vai para a final mandando os hermanos para casa. E aí, amigo? Aí é comoção. Aí esquece. Porra, isso ia ser bonito pra Meu caramba, Deus do céu. irmão. Agora, eu acho que tem que fazer isso aí, Sorato. Porra, os caras têm tambor lá de viking, a gente tem tambor de índio. Os caras têm remo lá e a gente tem aqui arco e flecha. E, cara, esse é o espírito do Brasil. Trazer Pô, não vamos perder... a cultura do povo. Não vamos perder Lembrar no grito, cara, na arquibancada, porra. É verdade. Isso aqui é Brasil, lembrar camisa. da origem, né? Exatamente, é camisa, é seleção, cara. Isso aí. E foi isso que foi o Matheus Cunha que colocou isso ontem, né? Pra colocou, respeitar. Respeito, isso aqui é Brasil, cara. E a Copa, por mais que seja em 3 países, o México sempre deu sorte pra gente. Sim, ainda tem isso aí. O México sempre foi um fator ali que nos ajudou. Não só em 70, mas o México sempre ajudou a gente, cara. Maneiro, isso aí. Acho que foi
Porra, foi bem colocado aqui a experiência tua, Sorato. Cara, foi... Sorato, e agora, depois que aposentou? Se lesionou muito, cara? Pô, cara... Tá melhor fisicamente do que antes. Pô, tá treinando pra caramba. Ele posta lá, cara. Pô, Sorato tá treinando eu vou sair forte, daqui, vou treinar hoje aí. Treinando Porque forte. isso acontece muito também, né, cara? Depois que o atleta para, é normal ter esse relaxamento e acaba que se lesiona, cara. Acaba que o metabolismo Eu tive... Depois de aposentar. Cara, eu jogo pouco futebol hoje em dia. Jogo, de vez em quando, jogos festivos. Mais eventos, né? Mais eventos e tal. Mas a última, já tem um tempo, foi uma de panturrilha também. Mas assim, foi aquela coisa da experiência. Deu o aviso... Tu já começou a sentir aquela dorzinha diferente. Começou... Eu falei, pô, saí. E na tua época de jogador, Sorato, pra gente fechar aqui, o que tu fazia... Porque tu tinha muito bem definido esse entendimento da lesão, de o que você deveria fazer. O que você fazia, assim, para prevenir de ter lesão? Porque tu não tem histórico de lesão. Teve um período que eu procurei um profissional fora do clube para eu poder me cuidar. E se cuidava com supervisão técnica, esse profissional e assim, e foi um período que eu, já no final da carreira, cara, eu me cuidei, foi um período que eu tive uma lesão de posterior, e aí eu falei, não, preciso procurar um cara para poder... No Bahia você jogou todos os jogos, você só ficou de fora de um. Acho que foi por cartão. Por conta de cartão. Não, cara, esse ano não, cara. eu tava no Bahia. Porque ele queria tomar o terceiro cartão amarelo para passar o final de semana aqui no Rio. No Bahia cara. eu tava com 30 e... Foi 2006. 2006, já não era criança. Eu tava assim, com 37. Então. Eu fiz 32 gols aquele ano. Bacana. Sorato, deixa tua mensagem final aí, tuas redes sociais, o teu trabalho agora no digital, que, pô, tá maneiro, cara. Parabéns, legal, parabéns. Eu tô lá no Sorato _ 89, tem sempre algo novo. Domingo vai ter um vídeo novo lá, então fica atento. Tu vai fazer um no domingo? Sorato _ 89. Isso. Galera, domingo no jogo. Isso. Ó, vou abrir um ao vivo contigo no jogo. Tá bom. Vamos abrir um ao vivo com ele, ó, pra intervalo do jogo abrir um ao vivo. Beleza. E tô aqui no podcast, de vez em quando, aqui no Pod Go Rio também, que a gente grava aqui, uma vez por semana, mais ou menos. Com essa Copa do Mundo, a gente tá escolhendo o melhor dia para fazer. E eu queria deixar um recado para a galera de Joinville, cara. Eu vou estar lá no dia 2 de agosto, na quinta feijoada da Capitania de Joinville. Pô, legal. Divulga isso aí, ó. Então, dia 2 de agosto, feijoada em Joinville. Na Capitania do Vasco, lá, Capitania Oficial lá do Vasco. Coloca aí, vamos propulsionar aí para nossos... E depois eu vou, quando você me passa o link, eu vou enviar para a galera lá, eles vai chover comentário aqui. Aí eu vou estar lá no dia 2 de agosto. Antes de agradecer aqui vocês dois... E dia 16, eu vou estar em Vassouras, também na bacalhoada da torcida do Vasco lá, 16 de agosto. Essa aí é uma boa da gente ir. Manda isso tudo. A gente vai colocar todos os teus eventos aqui no Live Canal. Vamos e Sorato, eu te dou um maior incentivo para tu seguir no digital, que tu tá mandando muito bem. Show. Parabéns. Valeu. Obrigado aí. Foi show de bola. Eu preciso primeiro aqui te agradecer, doutor Sandro. Pô, obrigado, irmão. É o médico que eu falo que ele tem o dom da medicina e o dom da comunicação, que isso é muito difícil. Eu trabalho com digital e sei que não é qualquer um, quando liga o microfone, que tem assim, o dom da fala. E o Dr. Sandro Mansur, ele consegue trazer para o grande público a simplicidade que muitas das vezes as pessoas têm dificuldade da parte técnica. Né? Pô, lesão de grau 2, ele vai lá e fala, pô, você falou um estalinho. Então, isso faz com que as pessoas no dia a dia acompanhem o canal por isso. Porque é a medicina de forma simples. Sim. Sabe? É informativa, é fundamental para a gente estar acompanhando a Copa, mas de uma forma que qualquer outra pessoa vai entender. Então, ninguém melhor do que ele para ser o
o capitão, o 10 e faixa aqui campeão. Ó, nosso 10 e faixa. Obrigado, aqui. Gil, e agradecer, Sorato. Eu te admiro muito, cara. Tu é um cara assim, que isso, sou teu cara? fã mesmo, assim, não é porque eu sou teu amigo, não. Mas tu Eu vou fazer a última pergunta pro Sorato. Um cara do bem, do bem. Pensa num cara do bem, é o Sorato. Vou fazer uma pergunta. Eu sei que o título do Sorato mais importante, ele vai falar que foi 89. Eu sei. Gol de cabeça. O gol de cabeça. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você colocaria no seu top 2 aquele jogo que você substitui o Romário, se não me engano, em 88 e faz 2 gols numa final em cima do Flamengo? É a estreia, né? Então, tu acha que esse é o teu top 2? Com certeza. Porque tu pega... O primeiro jogo, cara. Então, porque assim, a pressão de substituir o Romário. É. Numa final, ainda fazia 2 gols em cima do maior rival, cara. E trazer a Sabe alegria. qual era a defesa do Flamengo esse jogo? Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho e Leonardo. Todos de seleção, cara. Tá ruim pra você? Sorato, meu irmão, obrigado. Eu acredito muito nessa questão da medicina informativa. A qualidade de vida e a saúde está muito ligado com a alegria. O Sorato sempre foi um cara de bom humor, um cara sempre bom astral, energia boa. É prazeroso tu sentar ao lado dele e conversar com ele. Ele traz uma energia muito boa. E o futebol, cara, os teus gols, a tua história, trouxeram muita alegria para as pessoas. E sem saber, talvez sem saber, e tu nunca venha saber ou venha saber... Talvez tu tenha salvado a vida de muitas pessoas com teus gols e com a alegria que tu levou para dentro da casa, da pessoa. Já soube de algumas histórias. É isso que eu acredito. A gente trazer uma palavra aqui que possa fazer diferença e que possa levar uma alegria. Eu adoro esses papos, cara. Assim, pô, Sorato, sempre que posso, eu venho porque... É uma forma de também retribuir tudo que o futebol me deu, cara. O carinho da torcida até hoje, né, cara? Você deve hoje, andar na rua. É muito legal isso, cara. Isso aí é surreal. Irmão, obrigado. Te agradeço aí. Tamo junto, cara. Valeu, sou teu fã. Valeu, galera. Valeu, galera. É isso aí, pessoal. Deixa o like. Se inscreva no canal. O Sorato acho que vai entrar pra esse ecossistema aqui. Já tô vendo ali alguma coisa aí, galera. Obrigado aí. Tudo de bom. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.